Olá pessoal, hoje estamos de volta com mais um episódio do Pode Franquear e com certeza o conteúdo que nós vamos abordar hoje vai te ajudar muito no teu dia a dia, porque o cara que a gente trouxe para conversar aqui é um especialista na área que nós vamos estar conversando. E é uma área que não tem muito como dizer que as pessoas não usam, né? Que todo mundo usa, independendo do lugar que trabalha, do que faz da vida, vai conseguir usar, então vai conseguir colher bastante informação. Pessoal, lembrando você sempre de acompanhar lá o Pode Franquear lá nas redes pelo Instagram ou pelos canais do YouTube também. Nós temos o Pode Franquear, que é esse que sai o episódio completo, e também o Pode Franquear Cortes, que sai todos os cortezinhos aqui dos nossos episódios. Então acompanha nós lá. Quem gostar do conteúdo, curta aí, compartilha, encaminha para outras pessoas que vocês acham que seria legal estarem ouvindo esse episódio de hoje. O convidado de hoje é um cara que tem uma história dentro da Odontotop. Não tem como a gente falar dele e não lembrar de tudo que a gente construiu, enfim, e juntos, né, implantamos dentro do processo da Odontotop, lá no início, quando a gente começou o processo de franquia. E o assunto que a gente vai abordar hoje com ele, como eu falei para vocês, ele é especialista nisso, é um assunto que, como o Marco comentou, não tem como o negócio viver sem falar disso, sem olhar para isso, sem um empreendedor se aprimorar nisso. Quando se fala em marketing e vendas, é a base de qualquer negócio. Então, hoje receber você aqui, Ali, a gente sabe que tu fez uma jornada longa para chegar aqui em Maravilha, né? Mas já está acostumado, né? Acostumado já. Viajou bastante aqui para Maravilha, então eu tenho certeza que foi mais uma viagem. Piloto automático. Viagem boa, né? Seja bem-vindo. A gente chama de Ali, mas é Alexandre Weimer, especialista em marketing e vendas, É isso aí, meu. CEO do HJ, né? Conference, que é o maior evento de empreendedorismo de todo o sul do Brasil, né? Se não um dos maiores do Brasil, com certeza, né? Mais incomodativos ele é, com certeza. Com certeza absoluta, né? Para nossa região é muito disruptivo, né? Inclusive trouxe aí grandes nomes para nossa região, enfim. A gente vai falar sobre isso, claro, também no decorrer da nossa conversa. Seja bem-vindo, Ali. Cara, obrigado, né? Fico muito feliz, né? Primeiro agradecer o espaço, né? E quando tu começou a falar agora, veio já um filme, né? A maquininha começou a voltar lá, lembrar os primeiros dias, a primeira vez que eu vim, né? Nesse espaço aqui, inclusive, né, Cris? Foi muito legal depois conhecer o Marco logo na sequência. Espero que eu tenha contribuído com vocês, né, nesse início e também depois no crescimento, né? Porque eu acho que tudo na nossa vida, né, tem um começo e tem uma continuidade, né? Eu acho que todo mundo que faz parte qualquer momento, ele realmente faz parte de uma construção, né? Então eu espero que eu tenha sido, pelo menos, algum tijolinho colocado aí na... Com certeza, né? Se não tivesse colocado algum tijolinho, eu não estaria aqui, né? A primeira coisa é isso, né? Não, eu estava preocupado que eu não tinha sido convidado, então. Não, mas tinha que... como se diz, a gente tem o momento certo para tudo, né? Então, te trazer aqui, eu acho que o Pode Franquear também, ele passou por uma reestruturação, né? Onde a gente lançou recentemente o Na Estrada, né? Muito aí legal. até a gente iria para Concórdia. Mas aí, como tu veio pra cá, eu falei assim, não, então Fica vai mais ficar fácil, mais né? fácil pra nós, né? Vamos ficar tranquilo, vamos esperar o Ali aqui. Mas, Ali, acho que é bem importante, né, nesse momento, para principalmente quem não te conhece, talvez quem te conheça, mas não profundamente, entender quem é o Alexandre. Perfeito. Trazer um pouquinho da base, da essência, né, do Alexandre, para que as pessoas te conheçam. Cara, primeiro que eu sou pai, né? Acho que esse é o principal. Eu sou um cara muito família, aprendi a ser nos últimos anos também, né? Eu fui um cara que trabalho muito, viajo muito. Hoje eu estou como empreendedor atualmente, né? Nós temos algumas empresas que nós somos investidores, outras que eu atuo. Né? Eu atuo especificamente hoje na Nove Performance, que é uma empresa de educação corporativa. Hoje nós temos o HJ Conference, que é o nosso maior produto, né? Um evento que acontece todo o último final de semana de setembro. Se Deus nos permitir, até 2030, né? Que é o ano que a nossa promessa, né? Que o HJ vai até lá. Hoje é um evento que ano passado, como você falou, né? Nós estamos em 24, em 23 a gente levou para a Concórdia 8.000 pessoas, né? 320 palestrantes que teve no evento. 235 cidades diferentes, né? Então, para Concórdia, não só Concórdia, a região inteira, o HJ ele é um grande movimento, né? E nós temos outros produtos. Hoje nós estamos operando 17 produtos de educação corporativa, né? Então, nós temos o Imersão Agro, que é um dos próximos produtos que a gente entrega, específico marketing e vendas para o agronegócio. Então, essa é a Nova, onde eu estou, né? E outros negócios que a gente hoje é investidor, como a O2, né? E a Única, que são as agências do nosso grupo também. Hoje eu sou investidor, estou lá atuando como uma cadeira de conselho. E assim vai, né? Estamos aí, espero que eu consiga ajudar de alguma forma em marketing e vendas, que é a minha especialidade, né? Eu já tenho uma dúvida, antes da gente Bora, entrar. vai lá. Por que 2030?
Cara, eu sei porque é redondo mesmo, né? Não tinha uma lógica, não tem uma lógica, mas é uma promessa, porque quando a gente começou a construir o projeto da HJ, tem algumas pessoas, por exemplo, que compraram a ideia do projeto, né? Uma delas foi a própria cidade, né? Então, hoje nós ocupamos um espaço público, né? Então a gente não paga por esse espaço público quando a gente ocupa. A gente entrou no calendário do município e quando a gente entendeu que mais pessoas estavam se envolvendo e criando expectativas, eu quis alinhar a expectativa. Então, quando a gente fala assim, ó, cara, eu farei até 2030, é como se fosse uma promessa mesmo. Estou alinhando expectativas, você me coloca no calendário do município, você não me cobra, eu consigo trazer, né, dinheiro, recursos para o município de alguma forma e eu vou até 2030. A partir disso, pode ser que a gente vá até 2040, 2035, pode ser que seja outra pessoa no meu lugar, mas eu só quis alinhar a expectativa para que ninguém me cobrasse no meio do caminho, talvez. Se um dia decidimos não continuar a partir de 2030, alguém chegar lá e falar, pô, como que tudo que a gente fez por você? Então, até 2030 é a nossa data aí de promessa, se tudo der certo, né, no percurso. E como é que começou esse teu... Tu falou que tu é especialista em marketing e vendas, enfim. Como é que começou essa tua história dentro do marketing, das vendas? Desde sempre tu teve esse feeling para essas duas áreas? Tu desenvolveu isso? Como é que foi esse teu início? Cara, eu acho que assim como a maioria dos empreendedores, né, ele aprende no caminho, né? Eu acho que vender é uma coisa que, se tu pedir hoje para os empreendedores, muitos deles vão dizer que eles não sabem vender ou não são vendedores. Só que todos são, né? Mesmo tu não querendo vender ou tu não vendendo, né? Digamos, tu achando que não vende, de alguma forma você vai vender. Só que eu tive um problema financeiro ainda quando eu já era empreendedor e eu sempre fui um cara, quando eu trabalhei no Banco Santander, eu precisava vender, mas eu não me considerava um vendedor. E aí, quando eu saí do Banco Santander para começar a minha empresa, eu prometi para mim mesmo que eu ia vender de uma forma diferente. Ia deixar as coisas acontecer de uma forma mais natural, não seria aquele cara tão agressivo, né, como nós éramos lá com metas, indicadores mais performáticos, né? Tipo assim, muitas vezes tinha que vender, e se tu vendesse, dobrava a meta e assim por diante, né? E aí, quando eu fui começar a empreender, eu tirei um pouco o pé do acelerador das vendas, né? Eu comecei a deixar acontecer um pouco mais. E aí começou que no início deu tudo certo, né? Aquele negócio do trampolim, né? Que no início as pessoas te dão uma oportunidade, aquele amigo teu lá pode te dar uma oportunidade para você entregar um tipo de trabalho. E aí, no segundo ano, eu comecei a ter um problema financeiro, né? Então, eu comecei a crescer, né, para entregar aqueles trabalhos que eu vendia, só que depois eu não consegui permanecer, né, no nível que eu precisava vender para manter a máquina, né, tipo, ativa. E aí eu aprendi uma coisa sobre recorrência também, porque no início eu não tinha recorrência, eu trabalhava só por projeto. Então eu tinha que sempre estar vendendo o projeto. Depois, quando eu aprendi a vender, eu falei, não, cara, eu tenho que ter alguma coisa de recorrência para ficar um pouco mais sólido no meu início do mês, né? Então eu começava o mês com faturamento, né? E aí foi quando eu aprendi a vender. E como que eu aprendi a vender? Cara, na marra, né? Porque eu não consegui mais fazer uma especialização, né, em vendas, né? Quando tu fala que tu não sabia vender, tu tinha claro essa percepção lá atrás? Não. Eu, na verdade, assim, o meu fato de não saber vender não era claro, mas eu tinha medo. Eu tinha medo do sim, eu tinha medo do não, eu tinha medo de pedir. Né? Chegar, por exemplo, aqui na mesa agora, né, ter que mostrar um valor para ti, por exemplo, há 10 anos atrás eu teria dificuldade. Tu considera esse um dos maiores desafios para o cara se tornar um vendedor? Disparado. Porque assim, hoje, assim, ó, por exemplo, todo vendedor hoje, empreendedor, se ele tem uma angústia quando ele vai falar do preço do seu serviço, mesmo talvez sendo justo ou injusto, talvez tu acha que é até barato e tu tem uma angústia, né? Tu sente um negócio assim, cara, mas será que o cara vai aceitar? Tu antecipa um problema que não está acontecendo, você possivelmente tem um problema em vendas. O principal problema hoje em venda de quase todo vendedor é o psicológico. Não é a técnica de vendas, é o psicológico. Ele suportar ele mesmo, né? Se tu consegue suportar você mesmo, daí sim você busca a técnica que falta, né? Falta uma narrativa, né? Falta um discurso um pouco mais fluido, né? Falta uma didática, né? Mas se tu não tem um psicológico bem, digamos, alicerçado, você não vai conseguir buscar a técnica e colocar em prática, né? Sabe que a gente vive isso dentro da nossa profissão, né? A gente se forma dentista, a gente não tem lá uma cadeira que ensina a vender. E o maior desafio, nós temos hoje em torno de 500 dentistas na rede, e o maior desafio é eles saberem vender o serviço. Porque eles fazem tão bem na técnica, mas eles não sabem vender o serviço deles. E isso não só dentro da Odontotop, a gente ensina eles a vender, inteiro, assim, mas no mercado inteiro. Eu vejo isso como uma dor da área da saúde num contexto geral, né? E olhando para outros negócios também isso. Então eles sabem fazer, sabem entregar, mas não sabem cobrar pelo trabalho, não sabem muitas vezes transferir o valor daquele produto, né? Que nem é preço, o valor do produto, para o cliente fazer a compra, né? Perfeito. E viu, Cris, tem um agravo ainda maior, né? Que se o cara é um conhecedor, quanto mais conhecedor ele for, menos vendedor ele é. Pode observar, o cara que tem mais conhecimento, o cara lá, o melhor cara da universidade talvez, o cara técnico, o cara que sabe, ele tem mais dificuldade ainda de vender. Porque quando ele vai vender aquele produto dele, muitas vezes, ele vai falar assim, cara, como é que eu vou contar a história desse produto? Porque ele não consegue transformar aquilo que ele faz tecnicamente em uma história, né, traduzida para o seu cliente. Por exemplo, se eu pego um cliente que não tem conhecimento técnico num determinado produto, como é que eu consigo sentar na frente dele e traduzir para que ele crie valor? E ele tem medo de receber ou não, né? Então ele vai lá, tecnicamente explica o produto, o cliente não entende porra nenhuma,
E o cliente fala, é muito caro, né? Não paga o preço. E o cara começa a fazer o quê? Ele começa a baixar a adrenalina vai chegar um dia que ele não vende mais. Entendeu? Ele não vai vender. E aí é um cara muito bom tecnicamente que não consegue, né, traduzir o produto ou o serviço para o cliente na ponta. Né? Como que tu entende assim, Ali? Claro que tu não vai dizer que não é treinável a venda, né? Mas como que tu entende que seria o primeiro passo para a pessoa começar a perder esse medo de oferecer o serviço, de oferecer o produto e começar a se desenvolver na área de vendas? Porque eu vejo que se o cara não é um vendedor, hoje todo mundo precisa vender. Todo mundo precisa ser um vendedor, né? Qual que seria o primeiro passo para a pessoa começar a desencadear esse instinto de saber vender? Primeira coisa, né, Cris e Marco, que treinamento, né, o treinamento ele é necessário para qualquer coisa. Né? Não importa o que for, se for venda, se for marketing, se for um dentista, por exemplo, tecnicamente falando, um jogador de futebol, qualquer coisa, o treinamento ele é essencial. Na verdade, na nossa vida nós teríamos que treinar eternamente, né? A gente fala do eterno aprendiz, né? Pô, o tempo inteiro, né? Tu tem um filho que estava falando agora que você está fazendo o tema de casa com 2 anos. Cara, quando ele tiver 60, ele vai ter que estar treinando, ele vai ter que estar estudando aí. E quando você para de estudar, você automaticamente vai fazer com que o teu cérebro se atrofie. E quando você atrofia o cérebro em vendas, o que é isso? Você diminuir a tua possibilidade de fazer um discurso. Né? Por exemplo, tu me conhece há um tempo já, tu vai ver que hoje eu sou diferente do cara que veio aqui a última vez. Sim. E eu vou ser sempre diferente. Por quê? Porque eu estudo 4 horas por dia. Né? Porque não só por causa da minha profissão, mas eu sou um vendedor, eu preciso me vender, eu preciso saber chegar, por exemplo, lá em São Paulo e entregar o meu melhor e eu estou vendendo a minha marca. Né? Então, assim, primeiro, o treinamento ele é essencial. Segundo, o que o cara precisa fazer para treinar em vendas? Primeira coisa, é o psicológico, é o autoconhecimento. Então, assim, cara, se tu sabe que dói, por exemplo, você falar o preço, vou dar um exemplo, chega na hora do preço me dói. Pô, cara, eu não consigo, eu sinto um mal-estar, eu gaguejo para falar o preço, muitas vezes eu falo baixinho, tomara que o meu cliente não escute que custa R$1.000, entendeu? Porque eu acho, né, tu tem um sentimento que ele vai dizer não, tu tem medo de perder o que você não ganhou. Essa frase, cara, mudou totalmente a maneira como eu olhei vendas lá atrás. Não ter medo de perder o que você não ganhou. Porque quando você vai para o jogo, né, e antes de até mesmo você receber ou não, você tem medo, você transmite isso para a pessoa. E quando você transmite, o que vai acontecer, Cris? O cara do outro lado sente tua insegurança. Daí tu imagina, eu vou abrir a boca para o cara tirar um dente meu. Para colocar. Velho, como é que eu vou fazer com quem que é inseguro? Daí por isso que muitas vezes o cara chega num lugar e fala, eu quero falar com o dentista X. Entendeu? Porque tu já transmitiu segurança. Então ele não quer falar com o Y, entendeu? Porque o Y talvez não conseguiu transmitir confiança. E talvez o Y é mais tecnicamente, né, perfeito, melhor do que aquele cara que transmite mais confiança. Então, assim, treinar o autoconhecimento. E assim, treinou o autoconhecimento, já começa a treinar a técnica de vendas. Já começa a treinar a técnica de vendas. Porque a técnica de vendas também, o que vai acontecer? Imagina, tu quando começou lá com o dentista, você começou lá, a primeira vez que você pegou, sei lá, alguma coisa lá para você operar na prática, lá na faculdade ainda, você com certeza foi com medo. Você, pô, o que eu faço agora? E se eu errar, a pessoa está ali com a boca aberta, não sei o quê. Hoje, por exemplo, tu faz de olho fechado. Por quê? Porque você treinou, repetição. Cadência, né? A gente fala assim, pô, como é que tu consegue fazer uma coisa ficar mais perfeita? Tem a cadência. Primeira coisa, repetição. Então, quando tu pega um cara desse que não sabe vender, o que ele começa a fazer? Ele treina a técnica de vendas e começa a fazer repetição. Então, mesmo ele ficando ansioso, continua ficando ansioso. Por exemplo, eu quando vou num palco palestrar, eu continuo ficando ansioso. Eu continuo tendo medo de entrar no palco. Isso é normal. Total. E o dia, viu? E sabe o que, assim, Cris? O dia que deixar de ser normal, não faz mais sentido para você. O dia que você subir num palco e você não ficar mais nervoso, não está mais fazendo sentido aquilo para você. Isso me deixa tranquilo. Cara, se tu tá nervoso, tá fazendo sentido, né? Sabe por que é? Assim, psicologicamente falando o quê? Quando você sobe no palco e tu fica nervoso, tu fica preocupado como que vai ser a tua entrega. É verdade. Quando você sobe no palco e tu não fica mais nervoso, tu tá cagando e andando para entregar. Sabe que meu pai sempre falava uma coisa para mim. Ele falava assim, o dia que tu pegar a BR e não tiver mais medo... É o momento do acidente. É o momento do acidente. É isso aí. Né? Ele sempre falou isso, eu não tenho medo de andar na chuva, eu não tenho medo de andar à noite, eu não tenho medo... Né? O medo, ele claro que tem que ter uma limitação para tudo. Né? O medo não pode te travar. Não pode travar. Mas tem que sim saber e ter o medo de que daqui a pouco vai fazer uma ultrapassagem, pode vir um cara de lá. Perfeito. Né? Então é a mesma coisa no subir no palco lá. Realmente tem que ser o cara preocupado, será que vai funcionar a tela? Será que o slide vai passar? Será que o vídeo vai rodar? Será que o público está entendendo no que eu estou falando? Então, por isso que eu te falei, eu sou um cara que todo momento que eu vou fazer falar, enfim, em público, eu tenho muita preocupação constante. Dá sempre o frio na barriga, né? Escutando o Ali falando que ainda tem frio na barriga, aí tá tudo certo. Todo dia, cara. Ainda mais assim, aí vem uma coisa que tu falaste agora, olhar a técnica, olhar se o passador vai funcionar. Tu tens que diminuir o teu risco, entendeu? Então, que nem em vendas, mesma coisa. Como que tu diminui o risco em vendas? Sabendo tecnicamente vender. Mas o risco continua na mesa. Né? Então, pô, digamos que eu tenho um negócio que para fechar hoje vai mudar a minha vida. Quanto mais importante for o negócio, ou quanto mais alto for o valor, para alguns casos, né? Quanto mais importante for o negócio, mais eu vou sentir medo de perder. Você entendeu?
Então, quando é aquele negócio, por exemplo, assim, vou vender um saco de arroz, por exemplo, talvez, você não sinta, tipo, medo de vender. Mas quando a coisa, por exemplo, sabe que vai mudar a vida da outra pessoa, que a outra pessoa tem que tirar lá, talvez, um dinheiro que a pessoa guardou por tanto tempo, né? Naquele momento, o que vai acontecer? Você vai ficar com mais medo de perder. E com mais medo de perder, você fica mais nervoso ainda. Então, aquilo que era para ser importante se transforma no caos dentro da tua cabeça, né? Então, por isso que eu falo assim, hoje eu vou para uma negociação e eu não olho mais o valor. Eu olho para a entrega que eu preciso fazer. Então eu fico sempre focado no escopo do produto. Que nem assim, tu é dentista hoje, o que tu tens que fazer? Foca no escopo do teu produto. Foca em você mostrar os valores que o teu produto tem. Esquece valor no primeiro momento, não coloca na tua cabeça. Esse é o segredo, eu separo da minha cabeça. Valor. Né? O valor. Por exemplo, explica, por exemplo, assim, cara, o que vai acontecer com a tua vida se você fizer isso? Tira da cabeça o valor. Esquece o valor. Tu vai puxar o valor só no momento que for conveniente, que tiver contexto. Essa é a técnica mais simples que tem hoje em vendas. É tirar o valor da cabeça desde o... Cara, tira o valor. Esquece que é 10 mil, que é 15 mil, que é 20 mil, que é R$1.000. Esquece. Fica focado no escopo do produto. Mostra o que aquela pessoa vai ganhar se ela fizer aquilo. E no momento que a pessoa levar para o valor que ela pedir, por exemplo, tá, mas qual que é o investimento? Quanto custa? Naquele momento, tu vai lá no teu cérebro e tu puxa o valor e traz para a mesa. Mas se tu deixa o valor no início e já falou assim, cara, se eu fechar, eu vou bater minha meta, por exemplo. Quando um vendedor ele vai para a mesa, velho, para negociar com o cliente, e na cabeça dele tá assim, se eu fechar esse negócio e bater a meta, a possibilidade dele não bater é muito grande. Entendeu? Porque o que está na cabeça dele? Não é para convencer a pessoa que aquilo ali tem valor. Para fechar tudo. Para fechar a meta, cara. Então, assim, tira da cabeça. Se tu fechar, tu vai bater a meta. Mas tira da cabeça. E é um aprendizado. Né? E por mais que isso não é falado, é inconsciente, o cliente ele sente muito. Mas sente ansioso, o cara fica ansioso, o cara... Né? E desde em vários negócios tu vai assim, tu sente, tu entra, o clima não tá legal, o pessoal às vezes fala energia, alguma coisa assim, mas mesmo o clima, se as pessoas estão brigadas lá dentro, tu sente uma diferença nas vendas. Por exemplo, tu vai lá num ambiente que tu sabe que as pessoas não estão se acertando, tá dando tudo errado, e tu vê que as vendas começam a baixar, claro, mesmo que aquilo é inconsciente. Mesmo que a pessoa esteja lá recebendo ela com alegria, sorrindo, parece que a pessoa sente, né? Parece que o cliente sente isso mesmo que não está sendo transmitido, né? Não, e literalmente, Marco, é uma energia, cara. Porque hoje, por exemplo, cara, tudo é energia, né? Entendeu? Parece que é um negócio divino. Não, cara, é energia mesmo. Hoje, por exemplo, quando tu tá mal, o que acontece contigo? Tu não dá aquela baixada assim, chega até a ficar doente, né? Às vezes o cara fica doente porque quando o cara tá mal. E assim, o ambiente de trabalho é a mesma coisa. Se o ambiente de trabalho, por exemplo, ele não tá legal, as pessoas sentem, cara. As pessoas sentem, o cliente sente, o discurso sente, e aí tu muda o discurso. Tu corta palavras que são importantes, porque tu quer sair rápido daquele lugar, sabe? Cara, fechar o... Quer só se livrar. E assim, é um negócio, não é que o cara quer se livrar porque ele aperta o botão, não, eu quero me livrar. É inconsciente. O cara literalmente quer se livrar daquele momento, entendeu? E muitas vezes acaba que ele não atinge a meta, que ele não consegue vender e perde um negócio, muitas vezes que está ganho já. Nós estamos falando sobre um dos pilares de um negócio, né? Que é vendas. E dentro desse pilar que é vendas, Ari, nós poderíamos ficar aqui. Tu tem uma imersão lá que quantas horas dura só sobre vendas? 12 horas quando a pessoa pede para eu parar, né? 12 horas. Então, assim, nós vamos ter que ser mais direto para conseguir entregar em uma hora um pouquinho pro pessoal. Não, né? mas vamos ficar assim, se a galera tiver bom, a galera fica 3, né? Não, nós não podemos fazer o maior podcast da história do Brasil, né? Mas tem um ponto que você tocou agora, que é a energia, né? E a energia está muito ligada ao cuidado pessoal, né? E eu vejo assim, tu é um cara que tem... as pessoas arrastam pelo exemplo também, né? Tu é um cara que tem se preparado cada vez mais para entregar treinamentos, enfim, Brasil afora, né? É um cara que tem focado principalmente... Uma das coisas que eu vejo muito é a parte de exercícios físicos. Disciplina. Tá? Disciplina, enfim. Tu tem horários. Inclusive, no domingo à noite eu fiz uma live. Tem uma live sim domingo à noite. E eu falei muito sobre a tua organização durante o dia, né? A forma como tu se organiza. Fiz gestão do tempo, tu falou. Fiz gestão do tempo, exatamente. Como que tu vê isso e o impacto disso no resultado do empreendedor, não só do empreendedor, mas do cara lá que está lá dentro de uma empresa e ele precisa entregar resultado, porque não necessariamente o cara é um empreendedor, pode ser um intraempreendedor, enfim, mas como que tu vê a rotina do dia dele, né, a organização dele, a dedicação, por exemplo, no exercício físico, o hábito em si, no resultado? Cara, tem várias coisas que a gente pode falar sobre isso, eu vou puxar algumas e a gente vai divagando aqui, né? Acho que a principal é o seguinte, disciplina. Né? A disciplina não é nem a gestão do tempo, porque a gestão do tempo só vem pela disciplina. Então é uma condicionante. Então, se eu sou disciplinado, eu tenho gestão do tempo. Se eu sou indisciplinado, eu não vou fazer gestão do tempo. Você entendeu? Então nós estamos falando de disciplina. Ter disciplina é muito difícil. Por quê? O que tu vai fazer no dia que ninguém está vendo? Eu sempre falo, o que tu está fazendo? Que nem hoje pela manhã, por exemplo. Eu tenho minha meta e tudo é indicador para mim.
Eu transformei minha vida toda em indicador, inclusive com meus filhos hoje. Eu tenho uma carga horária mínima por semana que eu fico com meus filhos. Parece um negócio meio frio, né? Pô, Alexandre, teu filho. Mas, cara, se eu não fizer isso, talvez vai chegar um dia que eu não faço nada. Então, tudo hoje é lógica no que tange, por exemplo, aquilo que eu acredito que eu preciso ser disciplinado. Então, por exemplo, corrida. Hoje eu tenho uma meta. Eu vou correr 25 km por semana. Ponto. Entendeu? Eu sei o meu pace lá. Eu sei quanto que eu vou correr por velocidade. Tá correndo bem mais que eu. Eu vou correr 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, eu vou correr 21 km. Você entendeu? Então isso eu fiz um combinado. Lá de trás eu vim, quando eu comecei, que eu estava vindo aqui, eu comecei caminhando, tu lembra? Sim. Caminhando, correndo. E eu fui, só que isso é a disciplina, porque se eu sou disciplinado na corrida, eu vou ser disciplinado no meu negócio também. Entendeu? E aí tu vai lá, por exemplo, assim, o cara que é vendedor, que não é disciplinado, a possibilidade dele conseguir dar certo é muito baixa. É muito baixa. Então só se ele tem outros atributos de valor, assim, mas é muito difícil. Por quê? A disciplina, ela é ingrediente fundamental de vendas. Porque se eu tenho mais tempo em vendas, o que eu faço? Eu ofereço mais, eu converso mais, eu visito mais, entendeu? Então é necessário você ter disciplina para você ganhar tempo e você ter produtividade. E aí se um vendedor ele tem mais tempo, por exemplo, o que vai acontecer? Ele possivelmente vai vender mais. Se ele é mais disciplinado, ele vai o quê? Ele vai buscar mais conhecimento e quando chegar na frente do cliente, o que ele vai ter? Ele vai ter mais discurso para convencer o cara. Porque nós estamos falando da arte do convencimento. Se eu chegar hoje, por exemplo, e tentar vender alguma coisa para alguém, eu preciso convencer essa pessoa que ela precisa daquilo mesmo ela achando que não precisa. E como é que eu faço isso? Cara, tu tem que ter argumento. Tu tem que ter dentro da tua cabeça informações que tu vai desbloquear na cabeça da pessoa que ela tem que fazer. E não é só as palavras, né? É a maneira, o corpo, para quem eu olho, como que eu faço, né? Qual que são meus gestos, como o meu corpo fala. E hoje que eu vejo, por exemplo, quanto que os teus 500 dentistas hoje eles treinam? Quanto que hoje, por exemplo, eles estudam? Cara, não adianta assim, eu nem conheço todos eles mais. Mas não adianta, por exemplo, assim, vou abrir a unidade Y. Eu chego lá, por exemplo, sem ser vendedor. Qual a possibilidade de dar certo? É quase nula, cara. Isso qualquer coisa. Pode ser uma Cacau Show, pode ser uma Boticário, pode ser uma Dono Top. Pode ser uma A9, qualquer coisa. Se você não tiver disciplina, vai dar ruim. Entendeu? E assim, vendas. Cara, vendas é uma coisa que a gente precisa falar um pouco diferente, porque as pessoas elas não falam de vendas da maneira que tem que ser falado. Por quê? Hoje, qual empresa sobrevive sem venda? Nenhuma empresa que é filantrópica sobrevive sem vendas. Uma empresa hoje que não tem fins lucrativos não quer dizer que ela não precisa vender. Né? Ela não vai sobrar dinheiro no final. Ela não vai distribuir para o dividendo das pessoas acionistas, mas ela precisa vender. Né? Uma entidade, por exemplo, que está lá, uma entidade que nem hoje eu sei que está à frente da CDL, Associação Comercial e Industrial, ela precisa vender. Se ela não tiver o dinheirinho que entra todo mês lá do associado, vai fechar as portas, assim como muitas fecharam. Banco, por exemplo, né, que tu vê que muitos bancos hoje, muitas vezes, não deu certo, vai fechar. Você entendeu? Então, assim, é muito importante nós entendermos que venda é essencial. Então, todo mundo assim, mas Alexandre, eu não quero ser empreendedor. Mas se dependendo de onde que você esteja hoje, você vai ter que vender. Galerinha que está aqui, nós vamos com 4 pessoas aqui nos assistindo. Todos eles vieram aqui fazer entrevista. Eles fizeram a coisa mais importante da vida deles nos últimos anos, que é vender as horas deles. Eles vêm todo dia 8 horas aqui, recebem um X por essas 8 horas, porque lá eles fizeram uma entrevista com alguém de vocês ou alguém do RH. Entendeu? Então as pessoas não param para olhar, por exemplo, que todo mundo hoje tem que vender de alguma forma. E uma coisa também importante em vendas, Cris, que a gente vende o tempo inteiro, mesmo a gente sem falar nada. Né? A partir do momento que eu chego aqui lá nas recepcionistas, né? Teve uma que me chamou pelo nome. Cara, ela já se vendeu quando eu cheguei ali, entendeu? Então eu conversei com ela o tempo inteiro. Entende? Então assim, quanto que eu estou me vendendo bem? Né? Quanto que eu estou mostrando para as pessoas quais são os meus valores? Porque tem um monte de gente pedindo preço, mas sem falar de valor, sem entregar o valor. Né? Então acho que, cara, vender é um negócio assim que eu observo muitas vezes no mercado, né, Cris? Que as pessoas elas têm o desejo de faturamento, da comissão e tudo mais, mas elas não fazem o que está no backstage, que é a preparação. Tá ligado? Que a gente falou agora, até devaguei aqui um pouco, né? Lá da disciplina. Isso é preparação. Porque quando eu chego na frente do cliente preparado, cara, não tem como não performar, entende? Eu lembro que você falava muito para nós, né? E fala nas suas palestras sobre a cortina de fumaça, né? Uhum. Muitas vezes o cara ele vai lá, ele vê uma situação e ele usa do argumento, por exemplo, assim, eu vejo muitas pessoas falando assim, eu estou vendendo menos porque a realidade da minha região agora a gente está com um problema, por exemplo, no agro. Né? O agro, com certeza, é algo que impacta. Vai impactar. Mas muitas vezes a pessoa não está fazendo algo para buscar alternativas, para trazer outra renda para dentro do negócio dele. Eu vejo muito isso, a pessoa se ancora muito naquilo, sem tentar buscar uma alternativa para melhorar, por exemplo, a sua venda, buscar atingir o seu indicador. Eu vejo muito isso, olha, a pessoa usando de um argumento, né, para não ter o compromisso de entregar, por exemplo, a meta, não ter o compromisso, por exemplo, de continuar crescendo com o negócio. Não, é porque realmente o mercado não está legal, ou porque a política não está legal, ou porque isso, ou porque sempre vai ter alguma coisa, né? Então, assim, esse cara, ele
qual que é a tua visão sobre esse tipo de situação? Né? Essa pessoa, ela deveria de alguma forma buscar mais informação? Como mudar a cabeça de uma pessoa que pensa assim? Cara, a primeira coisa é assim, ó, se o cara reclama de uma situação, tipo assim, era X, o agronegócio estava bombando, e agora é Y, o agronegócio não está bombando. A regra do jogo mudou. Se eu estou com o mesmo modus operandi, entendeu? Com ingredientes diferentes, e eu estou falando, não estou conseguindo fazer porque o agronegócio está ruim, você não buscou alternativas, é somente uma desculpa. Você entendeu? Porque o que nós temos que entender? Se hoje eu tenho uma taxa de conversão menor, ou seja, pessoas do agronegócio continuam chegando aqui na Odontotop ou qualquer outro lugar, e eu estou vendendo menos para essas pessoas. Ticket médio menor ou a conversão menor. O que eu preciso fazer? Eu preciso olhar lá no topo do funil, que é o quê? Aumentar o meu esforço. Porque se no final eu preciso aquele X mil reais para pagar minhas contas, tu tem algumas regras, algumas contas matemáticas para fazer. Se eu preciso de X mil reais e não estou convertendo tanto, eu preciso aumentar o esforço. Preciso ter mais gente no ponto de venda. O que tu vai fazer? Aí vem a questão de você olhar para o que você está fazendo. Pô, se eu fazia X coisas, o que você vai fazer de múltiplo agora? Porque tu precisa mais esforço. Entendeu? E aí vem a questão, quanto mais tu vai suar? Quanto mais tu vai trabalhar? Porque se tu não fizer isso, tu perde o negócio. Você entendeu? Então, assim, isso eu estou falando de uma empresa, mas estou falando também do profissional que está na ponta. Porque, assim, não adianta hoje, por exemplo, o agronegócio, a Rio Grande do Sul especificamente. Chegou 2 safras, por exemplo, com quebra de safra, né, com dificuldade, por exemplo, de venda, preço de soja, preço de milho já disparelho, por exemplo, com não sei o que, um monte de ingredientes que a gente sabe. O cara da suinocultura está bombando agora, porque está mais barato, né, o milho e soja, e o cara da soja está lá fudido porque o preço está mais baixo. Mas essa é a regra do jogo. Se a minha cidade, por exemplo, hoje tem o fluxo do dinheiro focado em soja e milho, essa é a regra. O cara não tem dinheiro. O que eu vou fazer? O cara vai deixar de fazer lá o Odontotop esse ano e vai para o ano que vem. Mas o que eu faço? Onde que eu vou buscar agora esse dinheiro? O dinheiro ele vai sair daqui e vai para outro lugar. O que nós temos que entender? Que a primeira coisa que acontece quando a gente fala de fluxo de dinheiro alterado é o impacto psicológico. Então, esse impacto psicológico no negócio começou há 2 anos atrás. Eu falava sobre isso. Quem acompanhava ali falava, cara, o agronegócio cuida, cara, o fluxo do dinheiro vai mudar. Tá muito alto. Mas claro, velho, aquilo ali era utopia, cara, 200 contas saca de soja, velho, era utopia. Entendeu? Óbvio que não tem nem para falar de soja aqui, mas, né? Mas tipo não, assim, mas, tu entendeu, Cris? Eu puxei tá esse dentro do assunto. negócio. Eu puxei esse assunto, Ari, porque assim, por que eu falei disso? Nós temos realidades, nós estamos com 50 hospitais do dente, tá? Então, a nossa realidade é litoral, Rio Grande do Sul, Paraná, agora Mato Grosso, e cada cidade que tu chega é uma cultura diferente. É uma economia diferente. A economia circula diferente, o fluxo de dinheiro é diferente. Se tu pegar, por exemplo, 2 municípios próximos aqui, né? Vamos pegar o exemplo onde nós estamos gravando o podcast. Maravilha, né? E vamos pegar, por exemplo, São Miguel do Oeste. São economias totalmente diferentes. E muito próximas. Então, tu tem que trabalhar de forma diferente. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque, às vezes, a pessoa assim... eu vejo lá no noticiário que o agro está passando por um momento difícil. Não, então... realmente baixou as vendas do meu Tu aceita, do meu tu aceita aquilo. Aceita, esquece, entende? velho, isso É isso que a gente sempre... Isso é o início do fracasso. É o início do Não, fracasso. e o pior parece que procura, né? Parece que a pessoa procura algo para poder... Para justificar. Para ancorar a justificativa. Justificar a inércia. E assim, me desculpa aí quem está assistindo também, mas é que eu tô meio sem papas na língua ultimamente. Assim, o que é importante nós entendermos? Vamos lá. Se eu chego num lugar e peço assim, cara, de onde vem teu dinheiro? De onde vem teu dinheiro? Primeira pergunta que eu faço, de onde vem teu dinheiro? Qual é o fluxo do dinheiro que entra aqui no teu caixa? E o cara não sabe responder. Eu falei, cara, como é que tu vai planejar uma ação, por exemplo, para você recompor um faturamento se tu nem sabe de onde que vem o dinheiro? Então, se o agronegócio há 2 anos atrás já estava apontando algumas coisas, o cara que depende do agronegócio, por exemplo, assim, eu dependo hoje, 60% do meu faturamento vem do fluxo da soja. Exemplo hipotético. Sim. Se o cara já sabia disso, ele já sabia que ia dar ruim aqui 2 anos. O que ele tinha que estar fazendo? Se der ruim, se esse for o cenário, né, o que eu faço a partir do momento que esse dinheiro não existe mais na minha operação? De onde que eu vou tirar o dinheiro? Daí eu posso ir talvez para uma cultura, uma suinocultura, eu posso ir lá para um comércio, eu posso ir para uma empresa de tecnologia, porque o teu envolvimento, inclusive, com a sociedade vai mudar. Tu vai ter que buscar outros lugares, tu vai ter que buscar outros habitats, outros ambientes, outras pessoas, tu entendeu? Então assim, só que quando eu chego no lugar e tu pede pro cara, de onde vem teu fluxo do dinheiro, o cara não sabe, tu já sabe que o dia que der ruim, vai dar ruim. Entendeu? E ele vai ter dificuldade de recuperar. O cara não consegue nem sentar para fazer uma análise para entender onde está vindo... Nunca. Assim, lembra uma coisa, Cris, que é importante nós falávamos lá atrás, né? Nós temos que entender que hoje, qual é a nossa função como vendedores? Nós somos estrategistas. O que o estrategista faz? Ele tem que ter a capacidade de antecipar um desejo futuro. Essa é a função do estrategista. Eu, como gestor lá, por exemplo, numa unidade, eu tenho que ter capacidade de antecipar o que vai acontecer aqui 1 ano.
Óbvio que tu não vai ter uma regra básica assim, vai acontecer isso. Tu vai ter que fazer o quê? Vai ter que projetar, vai ter que criar cenários, vai ter que criar hipóteses. Porque se acontecer isso, você possivelmente vai acelerar muito mais a tua restauração daquele faturamento. Não estou dizendo que vai ser fácil, isso é uma coisa importante. Você fala assim, gente, tu fala como se fosse fácil. Cara, não é fácil, óbvio que não. Só que eu estou tentando diminuir o quê? Lembra que a gente falou no início? O risco. Eu estou diminuindo o risco do negócio. Né? Mas quando eu não tenho isso, por exemplo, eu fico... Quando eu chego em algum lugar e peço assim, cara, de onde que vem hoje esse dinheiro que entrou no teu caixa hoje? Me coloca em percentual. Não, ele não sabe. De onde está vindo teu lead? Eu vou te dar um exemplo. O cara não sabe, aí tem outro agravo. O meu dinheiro vem, por exemplo, do agronegócio. Tá, o agronegócio hoje, importação ou exportação? O cara hoje exporta, show de bola. Depende do quê? É dólar? Show. Qual o preço do dólar hoje? O cara não sabe. Tu pegou o lance? Então assim, o dólar tá favorável ou não tá favorável? Eu não tô dizendo assim que o cara tem que ser um economista. O cara tem que ter... Cara, a informação hoje tem, tá ligado? É que é o negócio dele. É um negócio, é o básico velho. para o negócio dele funcionar, né? Só que o que acontece, né, Marco? A gente sabe que o dia a dia, velho, ele deixa nós céticos, né? O dia a dia, daí o cara tem que operar, o cara tem cliente, tem que confirmar o cara. Tu imagina, eu fico imaginando, né? Vou pegar o exemplo do caso de vocês. O cara fica o dia inteiro na operação, se quiser. Ele fica o dia inteiro na operação. Tu lembra quando eu cheguei aqui a primeira vez que a gente conversou, que tu ainda trabalhava na cadeira do dentista? Eu ainda trabalhava, né? Tu lembra que eu falei pra ti? Falei, cara, não vai dar certo. Eu ainda trabalhava, né? Hoje não trabalho mais. Hoje tá um pouquinho mais, né? Mas eu lembro que eu te falava assim, cara, se tu ficar na operação do dia a dia ali, tu não vai ter tempo pra ser estratégico. Tipo, não tem almoço grátis, tá ligado? Tu tem que ter o tempo de ser estratégico para estrategiar, por exemplo, se algo, por exemplo, como o cenário que nós criamos acontecer. E tu não acha que, às vezes, assim, o que prejudica bastante a pessoa de ter o foco de, por exemplo, estudar o negócio, de entender mais sobre o negócio dele, é essa quantidade de informação que tem divagando e na mão da pessoa, enfim, e realmente ela não construir um foco de buscar sobre o negócio dela? Vou te dar uma pergunta que eu fiz um dia para um cara. Eu falei assim numa semana, um mês atrás mais ou menos. Pedi para ele assim, quantos vídeos do Pablo Marçal tu recebeu essa semana? Daí o cara falou assim, eu acho que tu entendeu rápido a minha pergunta. Sim, daí eu pedi assim, tá, show de bola, tu recebeu 30 vídeos do Pablo Marçal. Quantos vídeos da economia tu assistiu essa semana? Daí ele falou, nenhum. Por quê? Eu falei assim, o que hoje muda o teu negócio? Você entendeu? Então assim, é sobre isso, cara. Informação, Cris. Cara, tem em todo lugar. O tempo inteiro tem informação ruim, tu tem informação boa, tem informação idiota, tem informação expansionista. Aí vai aonde que você vai consumir. E é o que você estava falando antes da gestão do tempo, né? Se tu fizer essa gestão, todo mundo tem tempo, por mais que... O tempo é o mesmo, inclusive. O tempo é o mesmo para todo mundo e várias pessoas acabam falando, mas eu não tenho tempo, mas eu não consigo, é muita coisa. Mas se tu for lá e pegar as informaçõezinhas de quanto tempo fica na rede social ou quanto tempo fica vendo o vídeo lá do Pablo Marçal, vai dar uma quantidade de tempo muito grande que se transformasse metade disso em estudo, ou em focado buscar, no no que muda para ti, talvez teria muita diferença. Total. E entrando nesse sentido de por tu também dar treinamentos, fazer cursos, enfim, hoje é o que mais tem são cursos principalmente sobre marketing e vendas. Como é que tu aconselharia as pessoas para conseguirem ter esse filtro e conseguir realmente buscar um curso ou um treinamento que talvez com certeza seria efetivo lá para o negócio dela? Porque hoje a gente vê uma opção... Puxa, é muita coisa. Muita muito coisa. concorrente. De presencial, online, mas a gente sabe que a grande maioria às vezes não é mais o palestrante lá de palco do que realmente alguém que já botou a mão na massa em alguma coisa para conseguir te ajudar, né? Então, como é que tu orientaria essas pessoas a conseguir fazer esse filtro? Cara, não importa com quem você for fazer um treinamento, tu tem que pegar o cara da trincheira. Acho que a primeira pergunta que eu faço em qualquer coisa, assim, cara, quanto que esse cara suou para fazer o que ele está falando? É a primeira pergunta que eu faço. Tipo assim, quanto que o cara suou? Tanto que hoje Marco, assim, financeiramente, para o Alexandre que está aqui sentado, o que seria mais conveniente? Hoje se eu quisesse hoje, cara, deixa minhas empresas de lado, né? Tipo, sei lá, né? Espalho ela ali pro meu time, né? Vendo a minha parte lá nas agências e tudo mais. Cara, e vou viver de treinamento e palestra, cara. Nunca imaginei na minha vida que eu ganharia por mês que eu ganhei numa palestra. Você entendeu? Então, assim, tipo, só que assim, eu me conheço como gente que se eu subir num palco e eu só falar e não exercer durante o meu dia a dia, cara, vai chegar um momento que eu não vou mais falar. Você entendeu? Então hoje, por exemplo, eu estava agora em reunião de conselho com o Hotel Kinderman. Né? Vai abrir um mega hotel em Chapecó, com uma família magnífica, queridões, né, de caçador. E eles estavam perdidos e ele veio me procurar. E, cara, eu não faço mais parte de conselho, assim, por causa do tempo. Só que bateu um negócio no fundo, eu falei assim, cara,
Eu vou trazer os caras porque eu preciso conversar com alguém que não é mais dos setores que eu estou. Eu nunca tinha feito nada para hotéis. Pô, eu tô lá com eles lá, só sentando uma vez, cara, 20 dias, 21 dias, um mês, para falar algumas coisas. Velho, eu me sinto muito bem ir para um evento e falar que eu tava lá, tá ligado? E não é nem pelo dinheiro, porque não paga a conta, tá ligado? Tanto que o seu Daniel pode escutar, ele sabe disso. O valor que eu recebo deles, o valor que eu recebo de uma palestra, mas, cara, eu me sinto bem indo lá para a Avioeste, por exemplo, né, com 190 pessoas na minha frente e eu saber que o mês passado eu não bati a meta na minha empresa. Você entendeu? E eu falo isso. Falei, cara, o mês passado eu não bati a meta. E eu falo por que não bati. Tá aqui o debriefing aqui, ó, por que nós não batemos? Tá aqui os indicadores, todos os indicadores. Então, nós estamos com um crescimento projetado esse ano de 100%. É difícil? É difícil. E o mês passado não bateu. Mas, ó, a gente bateu janeiro, bateu fevereiro, não bateu março. E agora abril, por exemplo. Abril. Tem que recuperar em abril. Só que assim, tá fácil? Não tá fácil. Por quê? O agronegócio, que é o meu principal cliente, tá tomando pau. Só que eu vou reclamar disso? Não. Só que eu sou o cara da trincheira, entendeu? E assim, tem muita pessoa de trincheira. Só que hoje tem muita pessoa que nunca, cara. O cara nunca vendeu. O cara nunca sujou as botas, cara. E o cara hoje está vendendo um curso online de vendas. Você entendeu? Cara, tipo, eu não consigo entender. Óbvio, se eu sou um bom leitor, eu leio, eu estudo e vou lá e interpreto, show de bola, não tem problema. Só que, cara, o dia a dia na prática não é o livro que está escrito no livro, cara. Me desculpa, mas não é. Tem muitas técnicas de venda que tu vai lá no livro, tu olha, tu chega a aplicar aqui na coisa, não vai dar certo. Entendeu? O que vai dar certo aqui, cara? É a trincheira. É você colocar em prática, você tomar pau, você receber não, você conseguir validar aquela teoria, sabe? E eu vejo hoje muitas pessoas, inclusive assim, cara, hoje vídeo do YouTube, tem vídeo do YouTube mais potente em educacional, em vendas, do que um curso que tu paga. Entendeu? Eu tenho certeza absoluta. Então, assim, hoje eu acredito por que os treinamentos de vendas complexas são demandados hoje. Tanto que hoje eu tenho um problema de agenda. Por que são demandados? Porque a gente conseguiu, principalmente agora nos últimos 2 anos, traduzir aquilo do dia a dia e eu falo assim, cara, como que é o teu processo de vendas hoje? Eu sento na frente de um cara, o cara pode perguntar o que quiser dentro do treinamento de vendas complexas. Eu falo para você, ó, pergunta foda. Pergunta tecnicamente, me fala na prática o que tu faz e eu vou dizer o que eu faria. Tá certo ou errado? Não sei, velho. Mas essa aqui é o que eu faria. Daí o cara vai lá, coloca em prática, muitos deles têm resultado, entendeu? Então acho que essa questão de nós levarmos para a prática faz, por exemplo, hoje eu entregar o treinamento que a gente entrega, que acabou se transformando até num problema para nós, porque hoje não tem agenda e né, o nosso negócio ficou muito alicerçado. Tá vendendo bem? Cara, hoje, para ter uma ideia, assim, a gente fechou 2 Incompanies ontem. Não, mas tu tá fazendo papel de vender bem. Isso. Né? Porque eu, assim... Cara, assim, ó, Cris, uma coisa que eu aprendi, né? Por exemplo, se o LinkedIn... Só um exemplo hipotético. Se o LinkedIn, ele me ajuda a vender, eu vou investir em energia. Você pegou o lance? Então, se tu pegar meu LinkedIn hoje, tu vai observar que nos últimos 1 ano eu mudei totalmente o posicionamento dele. Porque quando eu comecei a entender que o meu cliente estava lá, eu comecei a falar assim, cara, como é que eu chego? E aí eu descobri algumas frentes para chegar, a partir do momento que eu comecei a ver que lá eu conseguiria ter rentabilidade. Hoje eu não vou investir dinheiro, por exemplo, esforço, onde eu não vou ter rentabilidade. Então, tipo, não vou para o TikTok nesse momento porque eu não entendo que eu vou ter meu cliente. Eu vou ter métrica de vaidade, vou ter o like, vou ter um monte de coisa, mas não vou ter dinheiro. Não vou ter resultado daquilo que eu estou fazendo. Então eu preciso ir para canais onde que eu consiga ter algum tipo de resultado. Então tudo que eu faço hoje tem que ter uma estratégia por trás. Porque automaticamente eu preciso fazer com que a minha equipe que está lá sozinha, né, que esse hoje é o meu maior desafio hoje é estar viajando o tempo inteiro e a equipe sozinha. É o maior desafio. Por isso que hoje, olha, por que ele não bateu meta em março? É só olhar a minha agenda. Entendeu? O Alexandre viajou demais. Em janeiro eu estava lá, por exemplo, a gente arregaçou. Entendeu? Porque eu consigo fazer o quê? Feedback mais em real time, né? Consigo acompanhar a equipe. Daí vem a importância de quem? O gestor, né? Então, assim, eu preciso obrigatoriamente e urgentemente criar gestores. Né? Eu ia te pedir, nessa situação de empreendedor e dos compromissos cada vez maiores, como que você vê isso dentro de um negócio também? Porque tudo é venda, né? Uhum. Então, a gente fala em meta, você precisa ser cada vez mais estratégico, ter mais gente para realmente fazer a coisa acontecer. Quando tu fala assim, eu faltei lá, meu time não entregou meta, né? O meu time não conseguiu... como que tu vê essa preparação de equipe para assumir, por exemplo, responsabilidades e bater de frente e fazer o que tu faz dentro hoje do negócio? Porque essa é a grande dor da maioria dos empreendedores, né? Então, como que tu vê isso? Como que tu prepara isso? Como tu está preparando o teu time? Cara, então vamos lá. Primeiro, assim, que eu não me considero um bom líder, tá ligado? E por isso que tanto que nós fazemos o treinamento de liderança, que não sei o que faço. Por que tu não se considera um bom líder? Cara, porque eu acho que eu não aprendi ainda a lidar com essa pesada, velho. Deixa eu pesar que tá aqui, ó. Eu não aprendi a lidar, tá ligado? Eu vou precisar aprender a lidar ainda, tá ligado? Eu hoje, eu tenho 40, vou fazer 41, né? Eu vim numa geração, cara,
Eu acho que o único que a gente apanhava muito, tá ligado? Não digo apanhar de a mãe bater assim, que até que batia também, né? Mas não nesse sentido, né? É onde nós éramos cobrados. Até né? que batia. Até que batia. Não vamos levantar a bola. Não vamos nem Esse conversar. assunto não é Esse muito... é o próximo podcast, né? O próximo podcast. Mas o que Casos acontece? de família. Aí a gente traz a mãe depois pra ser Retratar. Pra dar o ponto E aí, dela. o filho fala, daí a gente Entra a abre a mãe. porta, entra a mãe. Daí que todo mundo chora. Bom, mas, cara, eu acho que eu tenho que aprender porque é muito complexo você ter que vender. E o nosso setor hoje, né? Não que seja mais difícil, porque eu acho que todo setor tem suas dificuldades. Mas o nosso setor hoje tem muita concorrência. Tu mesmo citou, né? Então nós recebemos muito concorrência. Cara, meu Deus do céu, nunca vi tanto evento acontecer, por exemplo, depois da pandemia, cara. Agora, esse 2024, cara do céu, é loucura. Então, assim, tu imagina que eu tenho um HJ Conference para levar 8 mil pessoas para a Concorde, um evento que opera em milhões de reais para ser feito, né? E eu preciso fazer com que a equipe performe todo dia, somando ao HJ mais 16 produtos para vender. Entendeu? Eu tenho que fazer todos eles performarem, porque se eu não fazer o produto performar, esse produto que não performou, ele vai tirar dinheiro do outro lugar. Então, eu tenho que... Entendeu? Então, assim, automaticamente, hoje, o que eu vejo? Eu tenho uma dificuldade de ter paciência, entendeu? Na maturação prolongada das pessoas mais jovens. Tá ligado? Então eu tenho essa dificuldade hoje, né? Então, sendo sincero. Então, o que eu estou fazendo, né? Eu estou tentando colocar pessoas no meio que são meus filtros, porque eu sou meio que bocudo, assim, né? Então, tipo, eu estou colocando pessoas no meio. Então, eu vou lá e xingo o Vini, por exemplo. Xingo, não sei o quê. Vini, me filtra, pelo amor de Deus. Que tu fizer o que eu estou falando para ti aqui, tu chegar lá, todo mundo vai pedir para sair. Você entendeu? Então, eu estou tentando fazer isso, porque, cara, eu sou esse cara. Tanto que eu pensei em sair da minha empresa já. Entendeu? Teve uma época que tu saiu dele. Saí, tive que voltar. Né? Mas não foi por isso. Não, foi outro motivo, por causa das minhas viagens. Eu estava vendo que eu estava viajando demais, falei, cara, eu precisava deixar alguém. Daí, na época a gente escolheu a Aline ali, só que daí a questão da habilidade de ser. Cara, hoje um C-level, né? Você sabe muito bem isso, cara. Não é uma função que é agradável, né? Ser um C-level, né? Porque, velho, vamos ser sinceros, 90% do tempo você fica só ajudando bucha. Agora é o momento legal, né? Mas quantas coisas estão na tua cabeça para resolver? Quantas coisas estão na tua cabeça para resolver? Cara, eu se levo e assim, tu tem que muitas vezes fazer o quê? Tu chegar numa reunião, eu tenho certeza que tu foi em várias reuniões que tu respirou 10 vezes no banheiro antes de você chegar lá e falar assim, eu não posso falar o que eu tô sentindo, Porque se eu falar o que eu tô sentindo, as pessoas vão pedir pra sair. Não é verdade? Com certeza. E todo gestor tem isso na cabeça. É aquele negócio que esses dias eu perguntei lá pra nossa psicóloga lá do grupo, que ela conversa com a galera, eu falei assim, e quem cuida de quem cuida? Tu entendeu? Porque se eu hoje chegar na minha psicóloga e falar o que eu tô sentindo, o que ela vai fazer? Ela vai falar assim, não, Alexandre, tu não pode falar isso, Alexandre, tu não pode fazer isso, Alexandre, tu não pode fazer tal coisa. Tu entendeu? Então, assim, o que é importante nós entendermos como gestores? Eu hoje sou muito bem resolvido, eu sou tranquilo com isso, tá ligado? Eu sou tranquilo. Só que eu preciso aprender a traduzir para as pessoas que estão na outra ponta. É isso que hoje é a minha dificuldade. E aí o que acontece? Eu criei uma casca em Concórdia. Olha o problema que nós temos hoje. Eu criei uma casca em Concórdia, velho. Tipo, ninguém quer trabalhar conosco. Tá ligado? Quando eu falo ninguém, óbvio, estou generalizando, né? Vocês entenderam. Poucas pessoas querem trabalhar conosco. Vou mudar aqui. Por quê? Porque é difícil. Sabe que vai ter cobrança, que vai ser... Olha esse cara, olha, eu vou dar um exemplo. O Alexandre estuda. Um dia eu falei pro meu time assim, cara, eu estudo 4 horas por dia. Eu faço isso. Pergunta, quanto tu estuda? Tipo, é uma pergunta que incomoda. Porque se eu todo dia estudo 4 horas e a pessoa estuda 2 horas, quando eu falo estudar, no sentido assim, tu tá conectado, tu tá se aperfeiçoando, não, tu tem que ficar sentado estudando. Não. Mas a pessoa, ela não se aperfeiçoa. Cara, todo mês, velho, eu vou colocar 120 horas no mínimo na frente dela. É óbvio que vai chegar um dia que eu vou chegar numa mesa e vou ficar puto, entendeu? Que eu falei assim, cara, como é que nós estamos fazendo essa merda aqui? Porque não é mais aceitável nós fazer isso aqui, entendeu? Porque daí tu vai ter a visão que seria claro pra ti e o time não evoluiu. E aí tem uma frase que, cara, se eu não me engano, é do Albert Einstein, que eu acho que, se eu não me engano, ele fala mais ou menos assim, que muitas vezes é melhor tu ser ignorante. Porque a partir do momento que você não é mais ignorante sobre aquilo, o que acontece contigo? Você começa a se cobrar, você começa a cobrar as pessoas. Então, muitas vezes, cara, eu chego ali, por exemplo, e falo assim, cara, eu preferia às vezes não saber. Eu preferia não saber fazer aquilo. Pelo menos não saberia cobrar. Eu não saberia que é possível. Você entendeu? E quanto mais tu avança e se qualificando, por exemplo, hoje vocês têm 50 unidades. Tem como você ser medíocre como gestor? Não tem como ser medíocre mais. Porque se você for medíocre, tu vai quebrar, entendeu? Então chega um momento que tu estuda. O jogo já não é mais o mesmo jogo que era 8 anos atrás. Nunca. E aí sim, a Cris, assim, tu vai para um curso lá em puto que pariu. Né? Você vai lá, estuda com os malucos lá, e os malucos te falam um negócio e tu volta. Velho, tu já volta com a mente expandida. Lembra? A mente que se expande, ela não volta ao tamanho normal.
Então assim, pô, tu se expande. Daí assim, pô, e se tu fizer isso sozinho? E se tu ficar o tempo inteiro fazendo sozinho isso? Sozinho, e os teus sócios não fizerem, os teus colaboradores, chega um dia que tu fica louco. Tu vai ficar louco, velho. Tu vai querer sair correndo, entendeu? E isso, por exemplo, hoje é a minha maior dificuldade. Né? Porque eu estou sempre muito incomodado, porque eu sempre estou viajando, velho. Eu me entendo no lugar da galera. Que eu sempre estou viajando. E a viagem é um negócio muito forte. Tu chega lá, por exemplo, cheguei lá em Foz do Iguaçu no evento da Vioeste. Primeiro evento que eu faço que tinha tradução simultânea. Queridos caras, né, traduzido. São uns 40 Italiano minutos. ou inglês? Eles estavam falando em espanhol. Espanhol? Daí uns 40 minutos depois, ela estava traduzindo. Empresa italiana? Não, mas só tinha da América do Sul. Ah, tá. Por isso que só tinha os vendedores da América do Sul. Mas eles estavam traduzindo para os vendedores. Né? E aí os caras traduzindo uns 40 minutos depois, daí eu falei, daí que eu me liguei, tinha um cara assim, ó, né, com fone de ouvido lá com a festa. Eu pedi assim, você está entendendo? Mas 40 minutos depois, eu estava falando muito rápido, a mulher estava conseguindo traduzir. Mas também fala... Só para dar uma aspas assim. aqui. Só para dar uma aspas aqui. Mas aí é um negócio, né, o que acontece, né? Quando a gente fala de gestão, cara, eu vejo que muitas vezes o gestor, ele começa a ficar muito isolado. Tá ligado? Porque ele começa a ficar o quê? Então, para não bater na equipe, ele se isola. Quantos estão doentes? Tipo, eu tenho, graças a Deus, velho, que eu sou um cara muito equilibrado, que eu me conheço, que eu vou correr, que eu, tipo assim, velho, te juro, se hoje eu não tivesse a corrida, cara, com certeza eu estaria louco, velho. Entendeu? Louco no sentido assim, né, do cara talvez ter desistido de muita coisa, porque ali é uma fuga, né? Tipo, hoje de manhã, eu fui correr, cara, tava querendo Forrest Gump hoje de manhã em Chapecó, né? O cara vai correr, com um monte de coisa na cabeça. O cara vai resolvendo as coisas. O cara chega de volta, o cara... Será que eu fui mesmo? Eu cheguei de volta no hotel, velho, era só mensagem, não sei o que, fui frente do computador e tal, velho, né? Resolvi um monte de coisa, por quê? Porque eu tive o tempo pra mim mesmo. Sim. Só que eu tava conversando esses dias com um outro maluco aí que tá crescendo pra caramba também, e ele falou assim, Alexandre, cara, eu tô trabalhando menos do que eu trabalhava, só que a minha cabeça trabalha muito mais. Falei, cara, tô trabalhando muito mais, porque o problema é a cabeça trabalhar. Cara, tu trabalhar, abraçar, tu erguer e colocar, não sei o quê, tudo de boa. O problema é a cabeça trabalhar. Daí tu tem que aprender a dormir, porque se tu não dormir, tu acorda pior ainda. Tipo, ainda bem que eu aprendi a dormir. Todas essas coisinhas que lembra que lá atrás nós falávamos? Eu consegui fazer para hoje, eu acordo muito bem todo dia. Mas são fases, né? São. Ali, porque assim, eu vejo por mim mesmo. Eu tive uma fase que eu não dormia muito. Então eu comecei a entender que eu precisava dormir. Agora, eu tenho um horário bem organizado. Então é muito de rotina, você se adaptar e aí o teu organismo começa a criar rotina, realmente, né? A ter a disciplina, porque a disciplina é uma coisa que tu consegue construir ela a partir do tempo, não é uma coisa de uma hora para outra, né? Então, por isso que eu falo que são fases. Às vezes eu falo com pessoas, mas eu durmo 4 horas por noite. Eu falo, eu já passei por isso aí, né? Eu também, teve épocas que eu dormia. Tô dormindo quanto agora? Hoje eu tô dormindo quase 8 horas. Quase 8 horas. Quase 8 horas. Depende muito do dia, né? Mas assim, eu 10 horas da noite estou indo dormir. 10 horas da noite estou indo dormir. Normalmente eu acordo 5h30, né? Mas 10 horas da noite. O Marco sabe, né? Ele vem lá em casa e já falou. Obrigado. 10 horas da noite, como é que é, Marco? Sentou no sofazinho, né? Não tem. 10 horas da noite já cai a chave. Já cai a chave. Mas tu se sente bem assim? Muito bem. Show de bola. Sobre isso. Né? Mas olha só, há uns 4 anos atrás, o Marco me conhece, uns 4 anos atrás, eu ia dormir meia-noite, 1 da manhã, acordava cedo de manhã. Só que, cara, aquelas 2 horas ali, era uma hora que eu não conseguia produzir. Assim, tava só mastigando. Porque não é um horário produtivo para mim. Normalmente tu tá gastando tempo, mas gastando tempo com coisas que não... Entende? Então, é realmente você se conhecer. Né? É o autoconhecimento, você conhecer você mesmo e entender, bom, nessa hora realmente eu não sou produtivo, então eu vou aproveitar para descansar, né? Para que no outro dia de manhã eu acorde bem, enfim, e faça o que tem que ser feito, né? Mas uma coisa que eu queria pedir para ti, Ali, tu que é um cara que roda muito esse Brasil e faz... em média, quantas pessoas tu treina por mês? Meu Deus, cara. É variável, mas eu vou te falar quantas palestras eu vou fazer esse mês aqui. Palestra também eu vou fazer 22, se não me engano. 22? Então... 22, quase todo dia. Muita gente por mês, muita, né? muita galera. Fora as pessoas que tu impacta através das suas redes sociais, né? Sim. Sem contar isso. Hoje o Brasil, ele fecha, né, dentro de 5 a 10 anos de negócio, né, depois de aberto, ele fecha em média 80% dos negócios. Então, os empreendedores que abrem negócios, após os 5 anos, de cada 10, 8 vão fechar as portas do seu negócio. Né? De certeza, né? Isso de certeza. Vamos falar em média. Fora aquele que não fecha o KNAIP e está pagando o banco ainda. Tem isso também. Tem que segurar aberto lá para manter. Né? Mas a tua percepção, né?
como um cara que conversa, que está na estrada, que fala, enfim, qual que é a tua visão, o que tem causado, né, esse fechamento de negócio? Né? O cara abre o negócio, o brasileiro... Inclusive, nós estamos numa região, não sei se tu sabe desse dado, mas o oeste catarinense, per capitamente, é a região do Brasil mais empreendedora. Tá? Então, assim, por que, se nós somos tão empreendedores, por que a gente fecha tantos negócios? Alocação errada de recursos. Vou te dar um exemplo. Tu tem um iPhone, o teu é 15? O teu é 15? Não, meu não é 15. Não, mas vamos dar um exemplo assim. Ó, o teu iPhone aqui, ele custa quanto? O meu, hoje... Uns 10 mil reais? Não. Tu pagou quanto? Uns 10 mil? Paguei 6 na época. Tá, então onde? Tu pagou 6 mil reais o iPhone, que o Cris pagou 6 mil. Você vê que tem gente que compra um iPhone e paga 6 mil reais e hoje ele acha R$1.000 um treinamento muito caro? Não, isso... Alocação errada de recursos. O que vai fazer, por exemplo, assim, cara, óbvio que dependendo do teu negócio, o iPhone ele vai ser muito importante para tu tirar uma foto melhor, para você fazer um story melhor, para você fazer não sei o quê. Mas primeiro você tem que fazer o quê? A base. O que é a base? Conhecimento. Ponto. Nenhum cara vai ser gestor sem conhecimento de gestor. Nenhum cara, por exemplo, ele vai conseguir fazer uma estratégia sem conhecimento de estratégia. Nenhum cara vai conseguir fazer marketing sem conhecimento de marketing. Então, assim, como que um gestor, por exemplo, hoje, ou um empreendedor, ele vai para o campo de batalha sem saber o que é marketing? E o cara confunde marketing com post na rede social. O cara não sabe o que é um tráfego pago se o negócio dele é impactado. Cara, eu posso somar um N coisa aqui que a gente sabe. Então, assim, como é que eu hoje vou alocar meu recurso numa coisa que não vai fazer o meu negócio ter solidez, simplesmente porque eu preciso mostrar que tem um telefone fodão? E aí, tu pode ir para o carro, tu pode ir para casa. Eu digo assim, ó, cara, um negócio muito importante, outra coisa importante também. Empresário CPF, quando o CPF, no início, ele começa a ficar rico, ele vai deixar a empresa pobre. O que é ficar rico? Se eu começo, vou construir uma casa, vou comprar um carro novo, CPF. Mistura os tu dois. vai deixar a empresa pobre. E a empresa pobre, assim, ó, cara, quando faltou fluxo de caixa, o que aconteceu? Pô, vamos dar um exemplo. Vou lá, comprei uma odontotop, faltou fluxo de caixa, o que aconteceu? Fodeu o negócio. Começou, daí tu começa a fazer o quê? Tu começa a contratar dinheiro mais caro. Você começa... Não paga o cartão. Começa a vender... Na maioria das vezes, as coisas que trazem o cliente são as primeiras coisas que as pessoas pensam em cortar, né? Total. Diminui o fluxo de caixa, eu vou cortar o quê? Não, vou cortar a mídia, vou cortar as coisas que estão trazendo o meu traz cliente. o cliente para casa, né? Que, obviamente, tu olhando por esse ponto, vai fazer com que o negócio piore, não melhore, né? Só que a dificuldade do quê? Sabe o que faz isso, Marco? Se o cara tem conhecimento, que o marketing traz. Então, conhecimento mesmo, saber como. Ele não vai cortar. Ele vai fazer assim, cara, como eu posso investir mais? Porque eu vou trocar 10 mil por 100 mil, exemplo hipotético, né? Vou trocar 10 mil por 100 mil. Aqui pode ser o meu resultado está aqui. É a mesma coisa que no banco entregar 10 mil, o banco vai entregar 100 e não precisa pagar mais. Tu entendeu? Então, só que o cara, quando não tem conhecimento do que ele faz, ele fecha a torneira. Porque ele acha que ele é gasto. Então, de novo eu volto. Alocação errada de recurso. Hoje, a maioria dos empreendedores que fecha é isso, Cris. O cara não aloca certo recurso. Eu fechei um negócio um tempo atrás, tinha um sócio, que eu falei para ele assim, cara, vamos fechar essa merda aqui porque tu não é disciplinado. Porque se tu fosse disciplinado, você estaria bombando, cara. Pô, tu tem nós por trás. Tu tinha dinheiro a dar com o pau, velho. Não estamos fechando só porque tu é indisciplinado, cara. Você não chega no horário, você vai depois. E assim, você não tem risco. Se tu tivesse risco na mão, se tu tivesse que chegar em casa e falar pra tua esposa que tu não tivesse salário, quanto tempo tu ficou sem salário? Nem um mês, cara. Você entendeu? Porque tu não era empreendedor. Você era o quê? Você era um peão, cara. Dono de um CNPJ. Só que se tu tivesse o conhecimento, entendesse como funciona, e você tivesse o risco na mão, o que ia acontecer? Você não ia deixar acontecer o que aconteceu. Você entendeu? Então, assim, eu vejo que muito empreendedor hoje, ele aloca errado os recursos. Ele começa a cortar onde traz o lead. Ele vai lá e compra sobrou um pouquinho de dinheiro no caixa e vai lá e compra um carro novo. E isso assim, é muito característico, né? Vamos pegar na nossa profissão, por exemplo. O dentista, historicamente, ele saiu da faculdade, e aí te falando de muitos anos. Ele ganhou dinheiro, ele tirou do consultório, e ele comprou um apartamento na praia, comprou a casa, fez uma casa, comprou um carro importado. Mas o cara não teve a capacidade de ir lá e trocar a cadeira odontológica, botar uma cadeira nova em 20 anos. E aí, agora sim, eu acredito, eu vou tocar aqui uma pimenta. Ou de trocar a fachada, por exemplo. Eu vou falar um negócio aqui. Daí chega lá, por exemplo, sei lá, chega uma odontotop, daí o cara vai reclamar do odontotop. Não sei se acontece. Sim, exato. Não, mas velho... Mas é isso que eu tô falando. Mas, velho, tipo, não faz sentido algum. Cara, você não trocou a porra da cadeira, ela tá rasgada, velho. Você não colocou a fachada, você tá no 30º andar, tem que subir de escada. Você entendeu? É óbvio que se chega um odontotop e coloca na rua, o cara não precisa nem ter esforço para entrar com uma fachada não sei o quê, com pessoas atendendo, cara, não precisa nem ser inteligente.
Você E aí entendeu? ele reclama do concorrente, mas ele não Tu faz pegou o papel lance? dele. Por quê? Aí vem outra coisa, que é a segunda coisa que eu ia falar. É quando eu vou culpar os outros pela minha incompetência. Desculpa que eu vou ser grosso agora, mas é isso, cara. Eu culpo os outros pela minha incompetência. Você entendeu? Porque quando eu tomei a decisão de não me qualificar, eu tomei a decisão de ser incompetente. Você entendeu? É uma decisão tua. Porque a partir do momento que tu tem o recurso na mão e você não vai se qualificar, por exemplo, o cara teria que viajar, velho. Ele teria que respirar, degustar. No final de semana, muitas vezes, o cara teria que, cara, vou para uma cidade onde tem concorrente, quero ver como os caras fazem. Vai ser atendido em outro lugar, velho. Tu entendeu? Vai cheirar outro lugar, outra cultura, para entender por que aquilo lá está dando certo. Não criticar, por que está dando certo? O que os caras estão fazendo que está dando certo? Eu não preciso ser igual. Eu posso fazer alguma coisa que vai fazer com que o meu negócio ele exista. Eu preciso me espelhar naqueles que estão melhores do que eu. Mas total. Eu não isso que acontece na maioria dos negócios. O cara, a exemplo do nosso, chega na cidade e o cara que se espelha no nosso negócio e fala assim, cara, os caras realmente estão fazendo diferente. Vou fazer também. Ele cresce junto. Porque acontece um movimento na cidade. Um ecossistema. Entende? A teoria da janela quebrada, né? Quantos lugares tu chegou que tu trocou a fachada e as pessoas do lado trocaram Quantos também? caras já não começam antes? O cara começa a ficar com vergonha, velho. O cara olha assim, fala assim, meu Deus, agora que eu vi que a minha fachada estava suja. Ele não tinha parâmetro de medida. Que na inauguração teve cinco clínicas Chapecó. na cidade inaugurando junto no mesmo dia. Chapecó no mesmo dia. Chapecó. Outras 5 reinaugurando no mesmo dia. Mas que bom, esses caras, se não foi só fachada, né? Se realmente reestruturaram e mudaram todo o processo, esses caras estão crescendo. Com certeza absoluta. Porque mercado existe. O mercado existe para todo mundo. Para todo mundo. Agora, o cara tem que fazer diferente, senão fica para trás. No nosso caso, onde entra um hospital do dente, se o cara ficar batendo em nós, brigando com nós, ele vai gastar toda a energia enquanto a gente está indo. E o cara que fala assim, não, vou fazer também. Vou trocar aqui, vou adaptar aqui, vou comprar, vou botar uma franquia também, né? Então, acaba que cresce junto, porque mercado tem. Mercado tem, né? Então, esse é o dinamismo do ser empreendedor, né? Que é tão desafiador, né? E muitas vezes a gente não encara. Sabe o que eu vejo, Ale, propriamente dentro do setor do franchise? Muitas vezes as pessoas elas não têm a percepção do que é empreender, né? Muitas vezes as pessoas acham que empreender é só abrir o CNPJ. Uhum. E eu acho que é isso que faz com que os caras eles se decepcionem. Não tem um preparo, não tem estômago. Uhum. Porque o empreendedor ele precisa ter estômago. Tem que ser frio, né? Tem que ter conversas difíceis, né? E muitas vezes o cara não tem nem aquilo que tu falou agora há pouco. O cara não tem nem o senso de abrir cadeado e fechar cadeado. Né? A gente fala na gestão diária. O cara não entende que é ele que tem que estar lá. Com o tempo, tudo bem, tu vai formar equipe, vai ter um time, vai ter um gestor. Que vira empreendedor, né? Tu está começando o negócio. Cara, foco, barriga no balcão, né? E é isso que vai fazer com que o cara... Eu falo que dentro do franchising, apenas 8% fecha os negócios. Mas só fecha por 2 motivos. Tá? Enquanto no empreendedorismo normal, né, a gente falou aí de 60%, 80% dos empreendimentos fecham. No franchise, apenas 8% em 5 anos. Ele fecha se o cara não faz o papel dele lá na ponta, né? Ou se o franqueador está vendendo um negócio que não existe. Porque, em teoria, você já tem um negócio testado e, do outro lado, você tem um empreendedor que só, em teoria, tem que executar. Só multiplicar. Tem que multiplicar, né? Então, e mesmo assim, a gente tem problemas, né, dentro do franchise e fechamento. Então, realmente desafiador. Inclusive com marcas gigantes, né? E eu vou te falar uma coisa. Isso não é uma característica do Brasil. Uhum. Se tu pegar os Estados Unidos, também fecha negócios proporcionalmente ao Brasil. Uhum. No mesmo nível. Então, isso é um problema mundial. Sim. Isso é um problema mundial, né? Como nós vamos mudar isso? Talvez não mude totalmente, né? Eu acho que sempre vai ter os ciclos, né, Cris? Eu acho que o ciclo, por exemplo, assim, pegar empresas de 100 anos que quebram. Então, acho que tem um ciclo também de refação das coisas, sabe? Porque primeiro quando o cara empreende, ele começa a dar certo, o que vai acontecer? O comodismo. É muito difícil o cara que dá certo num negócio, ele tentar fazer um franchise para multiplicar, ou ele abrir novas unidades. O que ele vai fazer? Ele vai se acomodar. Ele tem a sucessão também, né? A sucessão familiar, que mata muita empresa. Cara, tem um monte de coisa que faz com que também, eu acho que oxigene, né, muitos negócios no mundo. Né? A questão da falta de inovação do produto.
Nós podemos pegar vários cases aqui, né, mundiais, faltou inovação, cara. Né? O mercado ele mudou e o cara estava tão acomodado com o faturamento, mas cara, que lindo, maravilhoso, por que eu vou mexer nisso aqui, velho? Tudo verde todo mês, até o dia que não esteve mais, entendeu? Então acho que tem vários fatores que fazem com que as empresas também elas quebrem. E outra coisa que está acontecendo agora que eu vejo, o ciclo dos produtos está mais curto. Quanto mudou a odontologia nos últimos 10 anos? Nos últimos 4 que eu vim aqui, eu acho que 5 anos atrás, quanto mudou? Muito. Cara, e vai continuar mudando, não vai parar. Agora, por exemplo, tudo que vem, por exemplo, você vai pegar a inteligência artificial que vai mudar todos os negócios, cara, todo negócio vai mudar. Né? Tu vai pegar o agronegócio, por exemplo, cara, tá falando só nisso. Né? Por quê? Porque eu preciso otimizar, preciso plantar o mesmo colhendo mais. Entendeu? Então, assim, as coisas vão mudar. E se eu ficar ali esperando mudar, cara, o ciclo, por exemplo, da inteligência artificial é muito mais rápido que uma tecnologia que veio lá atrás. Né? Para ter uma ideia, Ali, do quanto vai impactar, nós aqui em Maravilha, nós já estamos fazendo a avaliação, diagnóstico do raio-x do paciente com inteligência artificial. Sim, claro. Hoje a nossa avaliadora aqui, que é a Maria, ela já está trabalhando em cima de uma análise feita por uma inteligência artificial, para depois, claro que a inteligência ainda não está 100%. Sim, ela valida o que a inteligência valida. Né? Ela valida aquilo. Né? Sem sombra de dúvidas, vai substituir. Não vai substituir o profissional, mas vai ajudar muito e vai mudar a forma de você trabalhar. E aí o que acontece? Ela vai conseguir fazer mais volume. Mais volume, vai ser mais assertiva no diagnóstico. Isso, mas boa. quantos empreendedores estão preparados para isso? Cara, muitos nem um computador tem dentro do consultório da clínica, né? Aí, Imagina estar preparado para botar uma IA, fichinha de papel. Tu pegou o lance, ele tá ainda, ou seja, ele está num ciclo anterior ao que está acontecendo agora. Muito anterior. Muito anterior. Assim, me desculpa, mas cara, tu vai só dar certo, existe uma coisa, né? Tu só dá certo porque tem legado. Entendeu? Se tu começa assim, eu sempre tem uma pergunta simples para fazer se o negócio está bom ou não está bom. Se hoje ninguém te conhecesse, não existisse aqui a marca de vocês, ninguém se conhecesse, ninguém. O teu modus operandi, se você abrisse hoje, você daria certo em 6 meses? Como tu tá? Se a resposta for não, por exemplo, o cara da fichinha, o cara sem cliente nenhum, o cara não tem base, ninguém conhece ele. É uma forma muito fácil de você avaliar o negócio. Mas né? tá louco, se a tua resposta for não, o teu negócio tá errado. O teu negócio tá errado. Entendeu? Por isso que hoje tu chega lá para uma odonto top numa cidade e você consegue em 6 meses já ter, né, uma noção, né, muito grande com os teus indicadores que vai dar certo. Mas se você chegasse sem nada lá, e sem processo, sem sistema, fazendo na fichinha tudo arcaico, cara, não tem como dar certo. Esperando boca a boca para vir paciente. Tu pegou, Marco? Então, assim, a gente pode afirmar que esse negócio só dá certo por uma coisa chamada legado. Eu já tenho cliente, pessoas me conhecem, sabem como eu sou. Só que se essas pessoas, lembra, tem aquele livro do Carlos Ferreirinha que ele fala, o paladar não retrocede. Se a pessoa vai num lugar X e ela acha que é mais legal, por vários motivos, ela curte mais, ela gosta mais, ela não volta mais. Nós temos pesquisas que a gente roda em cidades, né, onde a gente tem um dado que em torno de 90% das pessoas mudariam, isso é uma média, tá? Mudariam de dentista para ir para um negócio, uma clínica que fizesse todos os tratamentos em um só lugar, tá? Utilizando tecnologia, enfim. Então, assim, vai muito de encontro a isso, tá? As pessoas, elas estão dispostas a experimentar o novo. Total. 90%. Eu sempre falo nos treinamentos aqui, o pessoal fala 10% é porque tem o filho que é dentista, o pai, enfim, esse cara não vai trocar. O resto, e não estou falando de odontologia, mas isso é em todo o mercado. O cara, fidelizei, é difícil de fidelizar hoje. É difícil. Eu não curto a tese da fidelização. Mas eu entendo como o cara está aberto, ele está aberto a experimentar. Então, se tu não for inovador, se eu não, por exemplo, não colocar aqui uma ferramenta que faça uma avaliação mais precisa, rápida, né? Que eu dê, por exemplo, para minha avaliadora um poder de ter uma visão 360 sobre a odontologia, né? Que ela não dependa unicamente do conhecimento técnico dela, que às vezes é restrito a uma área. Cara, daqui a pouco o meu concorrente vai estar lá na frente, entende? Então, assim, e isso é em todas as áreas. Eu preciso agregar tecnologia, eu preciso melhorar constantemente para que eu me diferencie no mercado. Na verdade, na maioria das vezes, ele vai ser fiel até que tu consiga pelo menos entregar a mesma coisa que os teus concorrentes estão entregando. Se for igual, talvez ele continue contigo e vai ser fiel. Legado. Mas se já tiver alguém entregando muito mais que tu, provavelmente... E aí vem um negócio interessante, né? Que o cara começa a entregar a mesma coisa ou mais com preço menor. Porque ele começa o quê? Por causa do volume, ele vem os grandes players, né? Por causa do volume, ele começa a chatar. Vou dar um exemplo dos mercados de bairro, né? Hoje tu vai em várias cidades, quantos mercados do bairro existem ainda? Na minha cidade foi quase todo pau. Porque os grandes começaram a ficar mais grandes, entregando muito, atendimento, não sei o que, com preço mais baixo. Cara, não tem como competir. Como é que tu vai competir?
O varejo hoje, né? Sim. Se pegar o Mercado Livre, por exemplo, quanto está fechando de lojas que são físicas da cidade por entregar um preço mais baixo E rápido tu que é, consegue receber em um dia, 2 ser. dias. Cara, Um mix muito maior, né? Inadmissível que o cara não sabe ainda vender pela internet, que é o que tu falou aí atrás. Cara, mas aí de novo, né? E muitos, é né? É o conhecimento, velho. Tipo assim, é que assim, uma coisa que eu falei esses dias pra uma pessoa, ela me perguntou assim, Alexandre, o meu negócio depende muito da internet. Eu falei assim, cara, tu sabe como funciona? Só como funciona o tráfego pago? Tu não precisa fazer. Como funciona? Qual a lógica? Não sei. Falei, cara, como é que tu vai investir dinheiro numa coisa que tu nem sabe como funciona a lógica? Cara, pega um vídeo no YouTube, velho. Presta atenção, assim, ó, senta na frente. Vai cobrar como? Senta na frente do negócio, pega um caderno, anota. Tudo que tu não entendeu, vai lá e pesquisa o que tu não entendeu, que tu vai achar alguma coisa explicando o que tu não entendeu. Vai chegar no final de um sábado, tu vai ter informação de mais ou menos como funciona para se defender, cara. Para chegar na frente de uma pessoa e não ser enganado, para fazer a pergunta certa, para investir o dinheiro, porque hoje tu não investe porque tu não sabe como funciona. Então, se o teu negócio depende da internet, não tem como você não entender. Mas eu não consigo mais. Daí começa aquele negócio velho. Eu sei que é difícil. Por exemplo, hoje eu fazer inglês. Cara, é uma coisa complexa. É a mesma coisa quando eu comecei a correr. Eu não sabia correr. Hoje, por exemplo, eu tô correndo e um dia eu vou fazer maratona e vai estar tudo bem, entendeu? Só quanto tempo tu vai demorar? Mas se tu nunca começar, tu não vai chegar lá, ponto. É simples, né? Entende? Ali, e o futuro das vendas? E não falamos muito do marketing, né? Não falamos muito mais de a gente, não tem que fazer outro podcast. Fazer outro podcast, né? Deixa eu ver. Mais deu uma hora de conversa, mas assim, dá para ir mais um pouquinho, né? Como é que tá teu tempo? Tudo certo? Tudo certo, então tá bom. Então vamos mudar a pergunta. E o marketing? Como que tu vê o marketing? A gente vê muitas mudanças, posicionamento. Essa era uma pergunta que eu queria ter feito e ainda bem que eu lembrei de fazer, né? A gente vê, por exemplo, muitas empresas se posicionando cada vez de forma mais estratégica, usando personagens, enfim, usando uma mídia mais agressiva em TV, enfim. Recentemente eu venho acompanhando o case da CIMED, que foi uma das que mais ampliou o seu posicionamento nos últimos tempos aí, em termos de rede nacional. Como que tu vê isso? Porque tu vê muitas empresas saindo, por exemplo, da TV, né? Ficando mais no digital, tem muita gente entrando para a TV. Como que tu vê o marketing como um todo, o posicionamento das empresas? Como que tu vê isso? Cara, vamos começar assim. Primeiro entender o que é o marketing, né? Que eu acho que hoje poucas pessoas sabem o que é o marketing. O marketing não é publicidade. Então, quando a gente fala de marketing, TV, post em redes sociais e tal, é 5% do que é o marketing. O marketing ele vai entrar o quê? Produto, preço, entendeu? Para onde eu vou? Quem é o meu cliente? Como ele compra? Vai ser uma série de coisas que são estratégicas. A publicidade é operacional, máximo tático. Entendeu? Então, de estar na TV ou não, por exemplo, a CIMED, com a estratégia que ela fez, ela foi lá e pegou o marketing, o que é o marketing, e criou a estratégia. Potencializou o João Adib estrategicamente. Depois ela escolheu para onde ela foi. Você entendeu? Então, escolher para onde ela foi muito depois do marketing que ela fez. Então, o marketing guiou a publicidade. Isso é uma coisa que poucos empresários hoje levam em consideração. Então, quando eu defino um preço de um produto, cara, tu está trabalhando dentro do marketing. Porque o preço dita o que você vai comunicar, ou como a sua empresa vai ser vista e blá, blá, blá. Quando você está definindo, por exemplo, assim, vou te dar um exemplo do João Adib. O João Adib, quando ele se posicionou, ele fez a coisa mais certa que existia para o mercado dele, que era personificar a marca. O objetivo deles era o quê? Era dar nome para a marca. A marca não existia um dono, tá ligado? Mais ou menos que nem... Lembra a época da Van? Que as pessoas achavam que a Van era da família do Lula, não sei o quê, não sei o quê. O que o velho da Van teve que fazer? Inclusive o velho da Van... Mas foi meio uma necessidade dele. Mas foi um posicionamento. Então o marketing falou assim, cara, nós estamos com um problema. Nós estamos com um problema. Daí vem a estratégia. Pô, tá, beleza, o problema é esse. Agora o que a gente faz? Então se nós estamos perdendo dinheiro porque as pessoas estão nos taxando, ou seja, quando a pessoa... O que é o posicionamento, Cris? O posicionamento é o que as pessoas veem de vocês. Não é o que você quer comunicar. Pega a visão. Entendeu? Esse que é o posicionamento. A gente acha que o posicionamento é o que eu quero. Não, velho. Se as pessoas veem o pod franquear aqui como sendo uma merda, vai ser uma merda. Sim. Tá ligado? É o que as pessoas estão vendo de você, não o que você quer que as pessoas vejam. E aí, quando a Van tinha o quê? Não, cara, mas não tem nada a ver. Não sei, sim, tudo bem, mas as pessoas estão te taxando, velho. O que tu vai fazer agora? Pegaram uma coisa que era o velho da Van, que era para ser pejorativo, e transformaram aquilo no jargão da marca. E hoje tu tem uma personalidade, não tem uma personalidade? A empresa tem uma personalidade. Óbvio que vamos concordar e discordar o que foi feito, posicionamento político. Esse eu dá mais um podcast, se vocês quiserem um dia nós falar só sobre técnica sobre isso. Então, assim, isso é uma coisa importante. Entender o que é marketing e o que é publicidade.
E agora vamos lá para os canais que tu falou ali de televisão e tudo mais. Vai depender muito, cara. Vai depender muito do que tu queres, né? Porque eu vejo que eles estão trabalhando, e várias empresas estão trabalhando muito com collab de produtos. Sim, que é uma estratégia. Por exemplo, assim, ó, quando a gente fala de collab, né? Vamos dar um exemplo. Eu faço um collab hoje, que é muito importante para nós, que é com a Facisc. Que eu vendo o ingresso do HJ, né? Quem é sócio das entidades em Santa Catarina, blá, blá, tem 50% de desconto do ingresso do GoPass e da iPass. Agora viro para o terceiro lote e vou lá e libero. Facisc vende junto comigo. O que eu estou tentando fazer? Eu pego a marca da Facisc, trago junto com a HJ e credibilizo o meu evento. Então, eu nem olho para a venda do ingresso, tá ligado? O que eu estou olhando? O collab para solidificar o meu evento. Tem uma marca mais institucional, mais bruta, tá ligado? Do lado do meu evento que é louco. Sim. Que coloca andaime no palco, tá ligado? Entendeu? Então, assim, isso é marketing, tá ligado, Cris? Então, a definição lá atrás, quando a gente tomou essa definição, por exemplo, por que a gente foi lá e fez, agora a gente fez um chopp do HJ, que a gente mandou para os palestrantes. Por quê? Falei, cara, não tem nada a ver. Mas, velho, não quero ganhar. E no café da HJ não quero ganhar nada. Não ganho nada no café da HJ. Mas hoje, por exemplo, tu acredita que todo mês tem pessoas comprando no café da HJ? Eles compram lá com a menina lá que produz, cara. Mas por quê? Cara, tu imagina que todo dia o cara toma o quê? Ele não fala mais que vou tomar café. Ele fala o quê? Vou tomar café da HJ. Olha que loucura, velho. Por quê? Porque a marca do HJ é forte. Se eu participo uma vez por ano na vida do cara. E se eu participar todo dia? Como que eu participo todo dia? Cara, toma um café com o cara, velho. Todo mundo vai comprar? Esse ano aqui foram alguns. Mas daqui a pouco, ano que vem, eu tenho 1.000 pessoas tomando café todo dia. Quem sabe um dia eu vou ter 10.000 pessoas, entendeu? A jogada? Então, assim, é muito importante tu entender assim que tu tem que responder a pergunta: o que tu quer? Entendeu? E tu pegar o Odonto Top, cara, poderíamos aqui até criticar a campanha que vocês fizeram lá com o maluco. Ó. Entendeu? Então, assim, porque eu tenho minha opinião. Minha opinião é diferente do que vocês fizeram. Entendeu? Por quê? Porque vocês têm Qual que é o grande diferencial de vocês hoje, na minha opinião? Depois você pode cortar se vocês quiserem. Qual que é o grande diferencial de vocês? O grande diferencial de vocês é você, cara. Tá ligado, Cris? Um dia tu vai entender o que eu tô falando. O grande diferencial é você. O grande diferencial é você. É vocês, cara. Mas nesse contexto, eu acho que sim. Eu acho que são fases do negócio, sabe, Ali? Mas o que eu vejo assim, essa agressividade de algumas marcas, né? Hoje, por que me chamou a atenção e eu quis te perguntar isso? Porque hoje eu vi que eles fizeram mais um collab, né? Só eles não anunciaram o que eles vão fazer. Eles estão lançando collab semanalmente. Eles fizeram o Burger King para lançar Mas agora eles fizeram um collab com BID. BID? Não sei se tu viu hoje que eles lançaram. Já lançaram um spoiler e eles estão muito agressivos, muito agressivos. Eu vejo isso como total estratégia de marketing. Sim, marketing. Né? É a forma como eles estão usando e eu vejo que assim... Tá ligado que eles estão usando mídia espontânea. Eu gosto de olhar para os caras que estão lá em cima, os caras que estão fazendo e entender como nós vamos poder aproveitar dessa ferramenta que eles já estão fazendo. Há 2 anos atrás, eu frequentava quando eu comecei a frequentar, 3 anos, frequentar eventos de franquias, já se falava muito nisso. Muito, muito, muito. Cacau Show já trabalhava com isso, enfim, já vinha se falando muito nisso. E agora está mais evidente, principalmente com a CIMED trazendo isso mais à tona, né? E levando para a mídia nacional. Então é algo realmente que me chamou a atenção, por isso que eu quis fazer essa pergunta, né? Não, mas cara assim, ó, e hoje assim, uma coisa que a gente perde muito dinheiro, eu acredito, é a gente esquecer que existem os collabs nacionais, mas existem os collabs regionais, que a gente deixa muitas vezes de fazer, entendeu? E aí quando tu começa a olhar para o regional, cara, quantas oportunidades a gente tem na mesa? Você dá um exemplo, cara, não faz sentido o Boticário Nacional olhar para o HJ e vir para o evento para fazer um collab conosco e o Odonto Top não fazer. Você entendeu? Sim. Porque, vou dar um exemplo assim, esse ano no evento eu vou ter no mínimo 5.000 pessoas do Grande Oeste de Santa Catarina. Quantos clientes hoje vocês atendem, por exemplo, na unidade de Chapecó, na unidade de Concórdia, que vocês vão ter, na unidade de Ceará? Você entendeu? Então, assim, o que é o pensamento? Assim, como é que eu consigo aproveitar isso? Cara, você tem o HJ, poderia ser qualquer coisa, entendeu? Sim. Como o Rock in Rio olha para o gol lá para o Volkswagen e faz um gol do Rock in Rio, cara. Você entendeu? Como é que, por exemplo, tu pega a Lollapalooza, olha para a Sadia e faz um frango da Lollapalooza? Você entendeu? Por que eles estão fazendo isso? Para ancorar as duas marcas. Eu aproveito um cliente que não existe, que ele não iria, por exemplo, lá comprar o negócio da Sadia, e eu aproveito ele levando a marca que ele confia. É tipo a CIMED. A CIMED, quando pegou a Fini, o que ela fez? Foi meio sem querer algumas coisas, mas o que eles queriam? Eles queriam pegar um cliente que não era cliente da CIMED. Mas talvez eles aprenderam ali que tinha um canal... Cara... Vou te dar um exemplo. O que acontece hoje, o que a CIMED está fazendo? Vou pegar o exemplo da BID, eu não vi ainda essa reportagem, vou ver depois, né? Olha a mídia espontânea que esses malucos vão gerar. Cara, é absurdo. Tipo, se ele pegar o impacto por 1.000 que ele vai ter, quanto custa isso, ele vai dar risada. Porque quem não vai falar sobre isso? Você entendeu? Vou te dar um exemplo assim, Cris, tu tá acompanhando meu LinkedIn? Sim. Eu teve um post que eu fiz da BID, cara, que estourou, velho.
Tá lá, sei lá, deu... Estourado, assim. Acho que deve ter 4 mil likes. A galera começou a descer pau, criticar, eu não sei o quê. Daí brigaram entre eles, o cara da Volkswagen brigando com o cara da Ford. Falei assim, cara, estourou. Cara, semana passada... Que bom, né? Semana passada o LinkedIn compartilhou um post meu, cara, da Nike. Eu jamais imaginei que isso ia acontecer, cara. Nem sou um top voice do LinkedIn. Mas por quê? Porque quando eu comecei a falar sobre as coisas, as pessoas chegaram lá, os caras mais C-level, os diretores, começaram a comentar meus posts. Então, quando eu fiz o post lá da BID, eu nem marquei os diretores, só que chegou até os caras. Quando eu fiz o negócio da Burger King, cara, o Burger King me ligou, velho. Eu fiz uma reunião com a diretora de experiência da Burger King, por causa de um post meu no LinkedIn. Eles me chamaram no Instagram, cara. Eu fiz um post no LinkedIn e eles me chamaram no Instagram, pedindo se podia conversar comigo. Fiz uma reunião com ela de 1h30, velho. Você entendeu? Eu falei assim, velho, quanto custou isso pra mim? Quanto custou? 0, velho. Como que eu não vou investir energia? Todo dia, cara, eu tenho que investir energia. Eu tenho que estudar mais agora, porque eu não posso falar qualquer merda lá, né? Tem que estudar mais. E agora pega assim, vamos pegar o João Adib. Eu não tenho dinheiro para ir para a Globo, mas ele vai para a Globo de outra forma, velho. E aí quando ele chega na mesa para negociar com a Globo, a negociação é diferente. Porque ele já tem um impacto de marca tão grande que a Globo quer ter ele. Mas claro, velho, a Globo quer ter ele. E aí vem um negócio, o que acontece? O João Adib, palestrar para ele é jogo, cara. Tá ligado? Porque quando ele chega no evento, vai chegar no HJ palestrar. Cara, mídia espontânea, ele chega lá tudo amarelo, chega com o helicóptero amarelo, com o ônibus amarelo, tudo amarelo, não sei o quê, e amarelo, e o evento vira amarelo, ele dá com os negocinhos pra bater amarelo. Chega no final, o evento nem é mais HJ, é o evento da João Adib. Tu pegou o lance? Por quê? É o posicionamento que o cara tem. Ele tá indo pro orgânico, e custo por 1.000 muito pequeno. Entendeu? Tem que cuidar uma coisa, cara. Uma coisa importante, assim, quando tu começa a fazer muita coisa óbvia, se o meu concorrente faz e eu começo a fazer óbvio, eu vou gastar dinheiro. Vai ficar mais caro. No final vai ficar mais caro, porque o meu impacto eu vou dividir na mente do consumidor igual que o meu concorrente faz. Mesma coisa. Então, se eu vou lá e todo mundo comunica água, vai chegar no final que ali vai ser diluído na mente das pessoas. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito com isso, né? Que eu vejo várias empresas assim, o meu concorrente está dando certo, vou fazer também. Não, velho. Qual que é o teu posicionamento? Quem que é você? E talvez aquilo, por exemplo, é você, tá ligado? Por isso que eu falo muito, talvez aquilo é você, cara. É essa a essência de vocês, cara. É isso que tem que comunicar. É isso que nós temos que falar. Por exemplo, se eu pegar as 235 cidades que foram para Concórdia, 239, sei lá, mais são pequenas. Então, assim, eu não vou conseguir trazer o cara de Florianópolis, porque não é sexy para Concórdia. Mas eu consigo trazer o cara... Os Bento Gonçalves, cara, fretaram um ônibus, velho. Compraram 30 ingressos. 13 Etílias, 75 ingressos. São Miguel do Oeste tem 2 ônibus, cara. Pega alguma cidade que é maior que Concórdia. Nenhuma é maior que Concórdia. Então, quando eu olho assim, cara, será que eu tenho que trazer o cara de Florianópolis ou eu tenho que bater em mais cidade pequena para levar o cara para lá? Porque ele se sente o quê? Pertencimento, cara. Entendeu? E olha só, olha a visão. Mas se eu pegar, por exemplo, um evento maior, sei lá, um Gramado Summit, um evento maior não, um evento como o nosso, um Gramado Summit, vai pegar um Salt Summit lá de Porto Alegre e tal, tu vai observar que o posicionamento deles é todo igual. Qual que é o meu posicionamento? Velho, falar em primeira pessoa, ser o cara que vai falar lá, como fosse o cara do interior, que vai mostrar a espiga de milho, tá ligado? Assim, parece, vai mostrar a cuca, vai mostrar de onde que sai o café, vai mostrar as pessoas simples na foto, vai mostrar uma criança no evento, vai mostrar um cachorro no evento, porque esse é o posicionamento. Porque se eu for igual aos caras, como é que eu vou competir, cara? Eu tô em Concórdia, cara, se deu tudo errado o evento, o cara tá fudido, não tem nada pra fazer. Tu entendeu? Como é que eu vou competir com esse cara? Lá em Gramado, deu tudo errado o evento, o que o cara faz em Gramado? Ele nem consegue fazer tudo que tem em 3 dias. Você entendeu? Em Concórdia não tem o que fazer. Então eu preciso fazer o evento dar certo, mas eu tenho que trazer o público certo também para Concórdia. Sim. E é isso que eu tô dizendo assim que eu vejo hoje no marketing, muitas empresas errando. Porque eu vou lá e olho o meu concorrente e eu acho que aquilo é a fórmula para dar certo. Só que eu vou fazer o quê? É uma pizza distribuída. É mais um cara batendo na mesma estratégia. É só mais um. Daí tu vira mais um. Falei, mas cara, qual que é o teu diferencial, velho? O que hoje faz você... E assim, o João Adib, velho, ele é ele mesmo. Eles só pegaram e colocaram ele na vitrine, ele mesmo. Tipo assim, quem teria coragem, por exemplo, cara, pensa assim, pensa comigo. Pega todas, vocês conhecem mais ou menos as distribuidoras ou as fazedoras de medicamento, né? Uhum. Como é que chama? As farmacêuticas. Farmacêuticas. Qual delas teria coragem de usar amarelo? Não tem nada a ver amarelo com farmacêutica, velho. Vamos ser sinceros. Tem alguma coisa a ver? Zero. Se tu pegar lá, por exemplo, a parte da psicologia de cores, zero a ver amarelo com farmacêutica. Não transmite credibilidade, é varejo, blá, 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 blá. Daí o cara vai lá e faz o quê? Contracultura. Ele pegou uma estratégia chamada contracultura. Vamos fazer exatamente o que os outros não fazem. Cara, eu fico imaginando uma reunião assim. Vamos fazer o que os outros não fazem. O que os outros não fazem? Eles não usam cor de varejo. Vamos usar cor de varejo. Qual é a cor de varejo? Vamos usar amarelo. Eu fico imaginando, porque, cara, é meio que óbvio assim, cara, vamos fazer o que os outros não fazem, porque se a gente quer que as pessoas não vejam nós como uma farmacêutica fria, que tu entra dentro lá e tudo aquele negócio da indústria, eu quero que o cara me veja, eu vou ter que ter um posicionamento diferente. Agora imagina assim, o João Adib posicionado de jaleco. Tu acha que ia dar certo?
Não ia, velho. Não ia dar certo. Não ia, cara. Não ia ser o João Adib amarelo. O posicionamento dele, velho, tu pega lá, por exemplo, quando eles foram pra dentro do Cruzeiro ali, tu viu o que eles fizeram? Sim. Eles convidaram um monte de cara a palestrar. Velho, olha a estratégia. É óbvio, né? Se eu faço um HJ dentro do Cruzeiro e eu convido um cara a palestrar, ele nem tem como sair do Cruzeiro. Mete todo mundo dentro. Aí tu mete dentro, mete o negócio, tudo instagramável, o que vai acontecer? É o fulano de tal, o Beltrano, todos os caras posicionados tirando foto. E aí todo mundo é amarelo. Até mesmo os caras convidados. O cara chegava e ganhava um moletom amarelo. Tu pegou o lance? Cara, o cara usou todo mundo, velho. Só que assim, se ele faz um jalequinho branco, velho, jaleco branco, neutro, ninguém ia ver. Você pegou o lance? E assim, ele vai com a BID, não sei qual é a estratégia. Daqui a pouco pintaram um carro de amarelo, não sei. Entendeu? E vai fazer uma estratégia por quê? Porque as pessoas, elas vão, um dia ele vai olhar um BID, talvez andando na rua de amarelo, nem sei o que é. Daqui a pouco vai interpretar aquilo como sendo a CIMED. Tu pegou o lance? E aí tu vai começar, tu chega num ponto de evento, tu vai começar a ver a marca de uma farmacêutica que tu nem via antes, cara. Tu via nas arenas lá no negócio porque os caras gostavam do time, porque nem dava resultado. E agora tu vê, por exemplo, uma CIMED ali, por exemplo... Com não, porque é uma intermediadora, né? Não é a farmácia, o total, final lá. Total. E daqui a pouco esse cara tá ditando o ritmo agora, o que é da farmácia, vai ditar o ritmo da farmácia. Ele levou a farmacêutica para dentro do caldeirão, e agora, posso fazer uma pergunta para ti? A margem disso? Ele sai de uma margem quase nula de indústria. Caldeirão, né? Domingo com o Hulk, acho que sei lá, não assisto. Mas aí acontece, Cris, olha para a margem agora desse negócio. O que ele está fazendo? Ele está agregando um serviço que é o posicionamento da marca. Sim. Cara, o posicionamento da marca é um serviço. Então, isso é uma coisa muito importante. Porque assim, o que nós precisamos aprender? Que posicionar uma marca, vou dar uma prova do top. O top hoje é posicionado. Você tem um posicionamento. Né? Você tem, hoje, cara, olha o que vocês já são. Vocês são fantásticos, cara. Vocês têm um case, cara, que dá para estudar assim, daqui 10 anos, se vocês não errarem no posicionamento, vocês vão estudar e vão falar assim, cara, olha o que nós somos. O grande segredo nesse caminho é você não errar o posicionamento. Porque se você for no meio de um batalhão que todo mundo é igual, cara, como é que compete com esses loucos, velho? Você vê um cara empurrar rio de dinheiro, por exemplo, cara, vai começar a dessecar porque tu tem que se posicionar, tu tem que ter tua essência. Porque tem pessoas que, cara, assim, eu digo um negócio, lembra uma coisa que eu vou falar para vocês agora. Mercado nicho. As pessoas, elas não acreditam mais em que todo mundo acredita. Tu pegou o lance? Se tu é mais um no meio de todo mundo, você vira mais um. E por que tu foi escolhido até hoje? Será que tu não foi escolhido até hoje por causa que você é aquele cara? Você é aquela pessoa? Você é aquela empresa? E a partir do momento que você não é mais essa empresa, será que você não vai deixar de ser escolhido? E se vier um outro cara? E se posicionar como vocês eram? Como é que funciona? Será que esse cara não vai comer a pedaço da pizza? Você pegou o lance? Então, assim, isso é uma coisa importante, porque quando eu vou pro meio de todo mundo, muitas vezes eu quero ser esse cara. Mas, velho, talvez você não é para ser. Você é para ser um cara amarelo. Entendeu? Você é para ser esse cara aqui. Entendeu? E isso que faz o teu posicionamento. Isso é uma coisa de se pensar, velho. É uma reflexão profunda. Por quê? Porque eu vejo muita empresa assim, quando a empresa começa a ganhar dinheiro, ela quer ser igual esse cara que está lá na frente. Mas será, velho? Mas será que tu precisa ser? Será que é aquilo que tu tem que ser? E, cara, eu podia citar vários exemplos aqui de empresas que quando começou a crescer, começou a ter problema, porque ela errou o posicionamento. E o dinheiro corrompe, né? Porque daí tu começa a fazer um monte de coisa. Um monte de coisa que tu quer, tu consegue fazer daí. Tu consegue ir até os lugares que tu consegue ir. Mas, cara, será que tu não tem que potencializar ainda mais? É o jogo de bocha, velho. Tá ligado? Será que tu não tem que enraizar mais ainda e você dominar aquilo ali? Você é um cara fantástico e você vai um case, vira um case. Vamos pegar um exemplo assim, o Steve Jobs, da Apple. Quando a Apple chegou, por exemplo, se ela se comparasse com a Nokia, o que ia acontecer? Ela não existiria. Isso é uma coisa importante, cara, para as empresas. Eu vejo assim, cara, às vezes nossos negócios elas não têm comparação. Você tem que pegar referências, não comparação. Porque se a Apple tivesse comparado com a Nokia, ela não existiria hoje. E o que o Steve Jobs falava? Cara, eles não são nossos concorrentes. Cara, ele falava isso, velho. E o cara lá gozava dele, falava assim, cara, como é que os caras vão fazer um telefone? Não, cara, nós não temos um telefone. Nós temos um iPhone. Olha que loucura, velho. Não, cara, nós não temos. Hoje ainda nós não temos competidor. Porque a visão dele era diferente. Cara, hoje nós não temos um telefone, velho. Nós temos um computador de mão. E ninguém tem computador de mão. Então ele não olhava para aquele computador, para aquele telefone celular. Não era aquilo ali. Vou dar um exemplo assim, quando veio o tablet, não é mesmo? O iPad, desculpa. Da mesma forma, quando veio o iPod, né? Tu lembra o iPod, cara? O iPod chegou e ele falou, não, cara, tipo, tu não é meu competidor, porque você vende um tocador de MP3 de 5GB, de 3GB, se não me engano era. Eu vendo o quê? Eu vendo 1000 músicas no seu bolso. E esse é o meu posicionamento. Outra coisa, só para gente fechar esse pensamento. Tu vai pegar, por exemplo, uma embalagem da Apple. Cara, a Apple foi a primeira empresa que ensinou as empresas a investir em embalagem. Ninguém investia em embalagem, porque as pessoas consideravam embalagem o quê? Embalagem é só para chegar até na casa do cara. E aí quando o Steve Jobs falou assim, cara, lembre-se que quando o cara abre o produto, principalmente se ele é um produto mais caro, a abertura do produto faz parte da entrega do produto.
E ele vai guardar aqui dentro. O dia que tu abriu o teu primeiro iPhone, a caixinha, ou que tu abriu um produto que tu lembra ali, pô, cara, talvez tu guarde aqui dentro, talvez o cara guarda a caixinha do iPhone. Então assim, olha só, ele quebrou uma cultura. Pô, se todo mundo olha para a embalagem como custo, eu vou olhar como investimento. Vou fazer uma embalagem que poucos fazem, porque aquilo vira um ritual, entendeu? Então, acho que tudo isso, por exemplo, leva a uma construção, por exemplo, de marca no final. Só que lembre-se, cara, o posicionamento ele tem que ser único, cara. Porque se tu entra num batalhão de gente fazendo a mesma coisa, cara, tu vai tomar pau. E pior, vai gastar muito dinheiro. Vai gastar dinheiro, rio de dinheiro e vai tomar pau, entendeu? Então, pelo menos a minha opinião aí, né, cara? Se quiser editar depois, entendeu? Não, acho que não tem nada de edição. Aqui tem que ser... Até porque ele falou verdades, né? Falou verdades. Eu acho que foi bom a gente tocar nesse assunto, porque é realmente o que está acontecendo, né? E óbvio que não é uma coisa de agora, né? É algo que vem se construindo, sim, consolidando. Sim. Mas o mercado ele muda muito, né? Então é muito bom. Muda e ao mesmo tempo não muda, né? Assim, ó, eu entendo o mercado. O mercado, talvez as empresas, as marcas, elas mudam. Mas o consumidor, ele também vai mudar como persona. Mas a lógica de valorização das coisas, da marca e tudo mais é a mesma. Você vai pegar lá de trás, por exemplo, nossos pais consumindo produtos, tendenciando nós a consumir produtos específicos e marcas específicas e tudo mais. Tu vai observar que a lógica é a mesma. O nosso cérebro, Cris, ele não evoluiu de uma forma quanto as coisas evoluíram. Então nós temos o mesmo modus operandi lá de trás. Só que o que aconteceu agora? Eu consigo ser mais hipernichado. Por que eu falo do hipernicho? Cara, o que nós temos que cuidar? Quando você faz igual o que todo mundo faz, você vai dividir o mesmo bolo. Quando tu hipernicha, você é mais singular para a pessoa. Eu consigo ser mais singular para você, tá ligado? Tipo, eu consigo olhar pro Cris assim e tu se identificar comigo. Tu tem aquele negócio de pertencimento. E aí não tem, velho. Vou te dar um exemplo. Você aqui em Maravilha. Cris, vamos ser sinceros. Por que tu acha que a tua clínica aqui em Maravilha é o que é? É por causa de você, velho. Tu entendeu? Você é o cara. Óbvio, tu tem a Jo e tal, mas você é o cara. Você é o cara que está na comunidade, você é o cara que sobe no palco lá e pega o microfone e fala, você não tem medo. Se tu pegar lá a tua cidade, da mesma forma. Se tu pegar a unidade que o cara está escondido, sim. Cara, eu tô falando de fora, que eu nem sei teus números hoje, o número de vocês. Mas olhando de fora, o cara que não está envolvido, cara, ele tá fudido. Porque é raiz de vocês, é base, cara, é base fundamental. É vocês, porque vocês fazem parte da comunidade. Onde vocês vão, vocês fazem parte da comunidade. A partir do momento que vocês forem, vocês não fizerem parte da comunidade, vocês são mais um. Tu entendeu? E isso é uma coisa muito importante. Cara, isso é um negócio de vocês. Talvez outro negócio é outra coisa. Mas se você não fizer parte da comunidade, você não tem um negócio. Você vai ser mais um. Você vai faturar, você vai diluir. Você vai diluir. Por isso que tu vai para uma cidade, talvez, que tenha uma cultura um pouco diferente de uma cidade pequena, tu vai ter mais dificuldade. Porque tu lá é mais um. Entendeu? Óbvio que tu vai faturar, tu vai não sei o quê, tu vai batalhar, mas talvez tu vai para uma outra cidade e você vai lavrar abaixo, entendeu? Porque lá, porque você tem pertencimento das pessoas, entendeu? E isso eu vejo que é uma essência fundamental de vocês e algumas empresas que eu conheço também. Mas de vocês, assim, é escancarado para mim. Vendo na rua, cara, passando na rua, tá ligado? Tipo assim, cara, vocês hoje têm pertencimento. Quando tu chegar em Concórdia, lá for mais uma clínica, você vai ser mais um. Mas se você chegar lá com pertencimento, você é o cara. Você pegou mais ou menos o lance? Sim. Por isso que nós temos que multiplicar os Crises e os Marcos e os Rafas, né? Por aí. Mas, Ali, acho que tem que deixar aqui as portas abertas pra gente gravar mais um podcast. Parceiro, cara. Eu vou dar uma dica. Vou pegar um case para uma coisa específica, muito específica. Assim. Fechou. E vamos dessecar essa coisa vamos fazer o seguinte, vai ser lá na nossa casa nova. Fechou. Tá? Dentro de alguns meses nós vamos inaugurar uma sala nova lá. E aí nós vamos te convidar para fazer aí um bate-papo bem legal. Cara, vai ser muito bom te receber de novo. Conta comigo. Foi uma aula, na verdade, né? Não tem como. Sempre é, né? Sempre é uma aula. Tava com saudade já de vir aqui. Né? Não, mas com certeza. As portas estão sempre abertas, né? Forma, né? A gente que tem ido pouco lá para Concórdia visitar, nós temos grandes parceiros lá, né? Então, D3T, a 2 Agência, né? Então, assim, que é junto com a Única, enfim, Thiaguinho, toda a galera lá, Evandro. E, enfim, a gente tem muito trabalho lá em Concórdia também, junto com vocês. Foi uma construção aí de 4 anos já, né? Mais, cara, mais. Deixa eu ver que nós estamos em 24. Não, acho que sim, em 2020. Foi 2020. 4 anos. 4 anos, passa tempo rápido. 4 anos que nós começamos essa parceria, eu tenho certeza aí que vai perdurar por muitos e muitos anos. E sabe que eu tenho memória afetiva do primeiro dia que eu vim aqui, cara?
Eu tenho, do dia, eu lembro vagamente, assim, algumas cenas do dia. Tu lembra da entrada da senha lá? Lembro, até agora eu lembro. Não vou falar. Vamos ver se o Ali vai lembrar. Não, eu não quis, viu? Eu não senha. quis ser intrometido, porque que deu vontadinha de passar lá e citar a senha pra subir. Foi trocada a senha. Foi trocada. É verdade. Então nós tivemos que trocar aí, mas... eu subi com o elevador, fica tranquilo. Não, tudo certo. Ali, muito obrigado aí por ter disponibilizado teu tempo. A gente sabe que é corrido, enfim, mas foi realmente muito bom te receber aqui e te ouvir, né? E ver o quanto tu evolui. Eu acho que é isso que nos motiva também, né? O Ali de um ano atrás... Tá diferente ou não tá diferente? Totalmente, né? Totalmente diferente. Então, pra bom, né? Então, assim, eu acho que a gente também se espelha muito nisso e buscar a melhoria constante, ela é algo fundamental para a gente chegar onde a gente quer. Sim, né? E não é só falando em dinheiro, eu acho que as pessoas às vezes confundem onde a gente quer chegar. Né? Eu acho que o impacto, a melhoria pessoal, né, é algo que realmente faz com que a gente busque cada vez mais e se esforce cada vez mais. Essa é a questão, né? Ali, deixa também aí teus contatos para o pessoal te achar, fala o teu Instagram aí. Cara, hoje as redes sociais Ali Weimer, né, com W-E-I-M-E-R. Então eu uso hoje Instagram e LinkedIn, que são as duas plataformas aí que eu tenho uma cadência, né, de conteúdo. O HJ acontece final de setembro, né? O último final de semana de setembro, 26, 27, 28 de setembro de 2024 é o próximo. Quem quiser participar lá, como é que faz? Acesse hjconference.com.br que vai ter todas as informações. Inclusive nós lançamos 50 palestrantes, foi ontem, né? Então tem muita galera. Quantos palestrantes esse ano? Cara, olha só, a gente vai ter um pouquinho diferente, que a gente vai ter bastante painelista, né? Então deve chegar em torno de 570, 500. Que vai ter bastante painelista, então vai ter discussões, né? Então, tipo, vamos trazer a mulher do energético lá da Bali, junto com o diretor de compras lá do Grupo Passarela, para fazer uma discussão sobre o impacto econômico no varejo. Então a gente vai fazer bastante painéis de discussão. Principalmente vocês vão receber alguns convites também para participar lá, né, para levar algum tipo de conhecimento mais técnico assim, em painéis. Então esse ano a gente vai expandir muitos painéis e as salas técnicas. Né? Então esse é o nosso grande objetivo. Para que a gente consiga também fazer com que o empreendedor saia lá com coisas a fazer, né? Que eu acho que esse é o nosso principal desejo. Né? Como foi ano passado? O ano passado foi legal pra caramba, né? Inclusive. Com certeza. E cada vez maior, né? É tão bonito quando a gente vai lá e vê todas aquelas pessoas buscando conhecimento. Cara, tava muito legal ano passado, né, cara? Pô, cara, muito legal. E assim, é uma experiência, né? Não, demais, imersiva, né? Imersiva. E assim, agradecer, né, cara? Não sei se era a hora de agradecer, mas já agradecendo, né? Obrigado por terem me convidado. Um momento muito importante, né, cara? Olhei minha agenda lá, me desdobrei para vir para cá mesmo, mas eu queria muito participar. Eu tenho um orgulho muito grande assim, de vocês, né? Da marca, do top que vocês estão transformando. Eu acompanho um pouco de longe hoje, né? Mas consigo entender assim que, sabendo lá do início, né, como começou e onde vocês estão indo, cara. É muito difícil dar errado, cara. Acho que por causa de vocês, né? De novo, né? Acho que vocês são o grande diferencial da marca, é vocês e o jeito de vocês, né? Chamar de jeito, né? Mas, né? O que vocês são, assim, a essência, né? Os seres que vocês são, essa humildade que vocês têm, né? Muitas vezes de não ter medo de chegar nos grandes e bater na porta e fazer um podcast, assim como trazer pessoas para cá como eu, né? Para fazer um podcast, né? Eu acho que não percam isso, cara. Que eu acho que isso é o grande diferencial, né? Da Aldon do Top e de vocês também, né? Que essas pessoas aqui lá atrás eu aprendi a gostar muito, né? Quando eu cheguei aqui, entendi a essência de vocês, muito próximo ao que nós acreditamos. Tu falou, não é só de dinheiro, acho que é o impacto, né? Hoje, quando eu saio de casa, eu sempre falo assim, pô, cara, quantas pessoas eu vou conseguir hoje realmente impactar? Óbvio que o dinheiro é uma consequência, não existe almoço grátis, né? Precisamos faturar, mas também eu acho que é o impacto que faz uma diferença grande. E hoje, quando vocês trazem franqueados para cá, né, e quando vocês colocam mais pessoas, né, para dentro do projeto de vocês, tenho certeza que vocês mudam não só a vida deles, né, mas mudam das pessoas que eles vão atender, da família deles, e mostram também o que é o empreendedorismo. Né? Transformando as pessoas através do empreendedorismo. Através do empreendedorismo. É isso que é o nosso lema, né? Isso aí. Pessoal, quem gostou aí do podcast, curta aí, compartilhe, envia para as pessoas que você acha que seria legal ouvir esse papo aqui com a Ali, falando sobre vendas, falando também um pouquinho aqui sobre marketing. Então, segue as redes aí do Pode Franquear, tanto lá no Instagram, como Pode Franquear aqui no YouTube, ou Pode Franquear Cortes também para ver os cortezinhos aqui do nosso episódio. Gente, muito obrigado por acompanhar esse episódio. Eu vou pedir aqui para a gente poder brindar e deixar selado aí que vai ter um próximo aqui para a gente aprofundar cada vez mais. Aí, Fechado, galera. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.